Num oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, pisos vinílicos, pastilhas de vidro Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Clínica Soul Ortopedia. Acesse clinicasoul.com.br. Massa Boa Alimentos Congelados. Saudale Alimentos, o sabor de fazer bem feito. E Quinino Alimentos, a vida com sabor especial. Está começando mais um programa na Rádio Web Planeta Guarani. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Boa noite, Bugrão. É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa noite, seja mais uma vez muito bem-vindo. Hoje uma noite especial pra gente aqui na Rádio Web Planeta Guarani, noite de gala, uma noite em que somos presenteados com uma presença extremamente importante aqui no nosso programa. E no momento adequado, né, ele escolheu o dia, e escolheu o melhor ou o pior dia de todos para estar aqui, né? Faltam 2 dias para o fechamento da janela de transferências do futebol brasileiro e a gente recebe aqui no nosso estúdio o Lucas Drubski, superintendente de futebol do Guarani Futebol Clube. Para nossa alegria, para nossa honra, vai bater um papo com a gente até as 9 horas da noite, o Drubski. E ó, tratem bem o cara, porque o cara é gente boa. Eu apelidei ele de Lucas Drubski, mas ele é meio sabonete, mas é sabonete do bom. Hoje a gente vai bater um papo bem descontraído aqui. A gente vai falar de Guarani, a gente vai falar de Lucas Drubski, a gente vai falar de tudo. Ele já me confidenciou aqui que ele é músico também. Não vou pedir para ele cantar, não vou judiar do ouvido de vocês, pelo amor de Deus. Mas olha, Lucas, primeiro, cara, eu quero te agradecer muito pela presença, pelo carinho, pelo respeito com o torcedor do Guarani. Porque hoje você vai experimentar uma situação que pouca gente experimentou, mas que todo mundo que provou gostou. Hoje você vai provar comunicação direta. Hoje você não precisa da imprensa para falar com o torcedor. Você vai falar com o torcedor do Guarani, vai esclarecer a dúvida que ele tenha e tenha certeza, você vai ser muito bem tratado pela nossa audiência aqui, viu? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ortiz. É um prazer poder participar aqui do programa e desde o nosso primeiro contato que você já tinha feito o convite, né? A gente tava, poxa, o convite a gente fala o tempo todo, né? deixa dar um tempinho, mas também se a gente não marca, só vai postergando, que tá sempre corrida a nossa vida, a nossa rotina é muito corrida, é jogo, é viagem. Então eu falei, não, vamos marcar. Você ainda falou, pô, segunda-feira? Marca segunda-feira. Tem certeza? Marca segunda-feira. É o dia que o meu medo era ficar apertado pra você, né? Não, mas isso a gente tá um pouquinho escolado já há alguns anos na bola. A gente sabe os anseios da torcida, né? A gente sabe nesses momentos assim de janela, de transferência, o telefone não para, não adianta. Mas a gente vai sempre lidar, sempre que for questionado. Eu gosto muito disso. E aos pouquinhos vocês da imprensa e a própria torcida vai conhecendo um pouquinho mais do Lucas. Eu sou um cara que eu não minto. Sabe que a gente trocou essa resenha esses dias lá, né? Você falou pra mim o seguinte, Ortiz, eu não minto, cara. Isso. É por isso que às vezes eu não confirmo nada, exatamente para não mentir. Exatamente, eu não minto, porque eu devo obediência primeiro ao meu paizinho que tá lá no céu. Sim. Então não adianta eu querer ficar bem com quem tá aqui embaixo se eu ficar mal com quem tá lá em cima. Então a minha primeira obediência é com quem tá lá em cima e caráter, alguns preceitos básicos eu não negocio. Então eu sempre tive um trânsito muito bom aonde eu passei com a imprensa e até com torcida, porque a conversa sempre foi muito clara, muito aberta. É óbvio
que o gostar mais ou menos dos profissionais do futebol está diretamente linkado com o resultado de campo desportivo. Sim, sem dúvida. E a gente entende isso, faz parte, está nas regras do jogo. Mas as pessoas que convivem com a gente, que têm essa relação, eu gosto sempre de ter a relação próxima com a imprensa. Você vê todo dia que, primeiro, ter essa, que não havia há alguns anos, né? E a gente sentei com o Beto, eu falei, vamos fazer, top por você, tudo bem, por mim, ótimo, vamos abrir, porque não temos nada para esconder, pelo contrário, a gente tem que trazer para junto de nós a imprensa que vai comunicar com o torcedor o que é verdade, sem dar brecha. Eu acho, inclusive, né, te interrompendo rapidinho, eu acho, inclusive, que isso é uma decisão extremamente inteligente. Porque você permite que vocês permitem com essa atitude que a gente dê testemunho do trabalho de vocês. Né? Quanto mais você fecha, fica mais aquela coisa do tá escondendo alguma coisa. E torcedor, você sabe que é um bicho extremamente ressabiado, né? O torcedor, ele duvida de tudo e acredita em tudo ao mesmo tempo, né? E dá brecha para falar qualquer coisa, já que não tem um fato, você cria. Então, e o torcedor, ele tem uma tendência natural a achar que tudo que contam para ele de fora para dentro é verdade. E que tudo que vem de dentro para fora não é verdade. E ao fazerem isso, vocês tomam uma decisão extremamente inteligente. Abrindo o jogo, o Humberto sempre trata a gente muito bem lá nos treinamentos. Ele vem e fala, o time não tem segredo, o time é esse. Vou te dar um testemunho meu, né? Eu fui coordenador de comunicação do Guarani até meados de 2021, né? E eu vivi uma coisa dentro do Guarani que vai contra tudo aquilo que eu aprendi a fazer. No Guarani eu tive que fazer a contra-informação. Fecharam o clube naquela época como se fosse um quartel de fato. E eu tinha que contra-informar o tempo todo. Né? É muito difícil você estabelecer uma relação de confiança com o torcedor, com a imprensa, com o público aberto, tentando esconder. Entende? E a gente tem hoje um inimigo muito grande que se chama rede social. Só um exemplo, né? Uma vez eu fui proibido de fazer qualquer tipo de imagem de quem estivesse concentrado para um jogo determinado do Guarani. E aí, naquele dia, era aniversário de um atleta do Guarani. E quando eu desci para o restaurante, tinha um outro atleta que era muito amigo desse atleta, fazendo uma live no Instagram dele, dando parabéns, e levando um bolo de presente do refeitório lá, né, do restaurante, do hotel, cantando parabéns, e o cara com o celular dele ligado, filmando todo mundo que estava concentrado, cantando parabéns. Então entenda, cara, quanto mais você esconde, mais você está correndo o risco de tomar um furo desse. Principalmente nesse momento de rede social. Eu escondia jogador que estava relacionado. Aí o cara postava uma foto no Instagram dele lá do hotel cortando cabelo. Né? O barbeiro lá, o cabeleireiro, ia até o hotel visitar os atletas, cortava cabelo de 10, 12 de uma vez só. E cada um deles postava uma foto cortando cabelo. Então, velho, não adianta esconder, os caras falam. E traz o torcedor para perto, lógico, né? Assim, a confiança aumenta, né? Né? Algumas ações assim, pequenas, coisas poucas, mas que vão juntando. Sim. Toda definição dentro do departamento de futebol, acho que você notou esses últimos dias nas nossas redes sociais, renovação, né? Que hoje fizemos a renovação do Ivan, a renovação rescisão do Arthur, contratual. Rescisão contratual, como foi o modelo. Exato. Se você reparar bem, é o que? É um empréstimo? Não. É uma rescisão contratual? Não, é uma transferência. É uma transferência onerosa para outra equipe? É a renovação, até quando essa renovação? Sim. Então, assim, são informações que o torcedor precisa saber. Lógico. E a gente pode, de uma maneira oficial e profissional, como a gente tem feito, comunicar isso. Porque o torcedor se sente mais pertencente do clube que é dele. Claro. Hoje se a torcida acaba do clube, o clube morre. Porque quem sustenta, o clube existe porque tem pessoas por trás fazendo massa, valer aquela marca, que são os torcedores. Então, a gente tem que tratar o torcedor, e como tem sido feito, né? Agora as promoções de ingresso do último jogo, com esse agora, trazer o torcedor para perto. Eu tive essas conversas com o presidente, com o próprio Ricardo. Torcida do Guarani, torcida de um time campeão brasileiro. E agora, principalmente nesse momento, a gente fica brincando, né? A gente, jogo, a gente vinha na sequência boa, jogo contra o Atlético Goianiense, fizemos uma promoção de ingresso. Eu falei, será que dá uns 20 mil? Não vai dar. Nós vamos chegar lá. Deu quase 10. Agora vamos ganhar do Avaí. Nós vamos chegar lá. Inauguração amanhã vai ser quarta-feira vai ser uma coisa fantástica. Sim.
Poxa, estamos esperando, nós, eu conversando isso hoje, inclusive com 2 atletas do meu lado, no pós-treino ali, a gente, putz, será que vai dar quantas pessoas quarta-feira? Pô, a gente tá doido pra ver o brinco lotado. Cara, assim, só te dando um feedback disso, a gente não tem públicos de 20 mil pessoas mais no brinco. E te explico por quê. As normas de segurança hoje restringem o acesso de público. Sim. Então o brinco que tem um recorde de 52.002 pagantes contra o Flamengo na semifinal do Brasileiro de 82, o Brinco de Ouro hoje tem uma capacidade máxima liberada de 18.170 pessoas. Tá? São 1.200 na arquibancada do visitante e o restante torcida do Guarani. Espalha. Então, eu imagino que na quarta-feira nós teremos um público de 16 mil pessoas no Brinco. Foi fantástico. E eu já cobrava isso. É o dobro do que deu no jogo do Atlético, que já deu um barulho. Eu já cobrava isso no jogo contra o Atlético. O pessoal que nos ouve vai dar testemunho disso. Eu falava, eu quero 15 mil pessoas nesse jogo. Porque para mim é inconcebível o ABC de Natal jogar na lanterna do campeonato para 14 mil pessoas. Né? O Avaí, agora, esse final de semana, o Avaí meteu 13.004 torcedores. E assim, a Ressacada é um estádio um pouquinho... Foi minha última viagem pelo Guarani. Eu fiz Ressacada e de lá nós embarcamos direto para Goiânia. Fizemos Avaí e Goiás em seguida naquela rodada. A torcida do Avaí fez uma festa muito bonita no jogo. Sim. O que só torna a nossa vitória lá mais expressiva, mais briosa, e foi uma baita de uma vitória, um baita de um resultado. Então, é bonito. O estádio é a moldura do jogo, né? Eu acho que até mais do que a moldura, é a tinta, sim, é o desenho da pintura, a torcida, o lugar da torcida no estádio. Mas eu acho que mais do que chamar o torcedor para um jogo, a gente tem que chamar o torcedor nesse momento para um campeonato. Né? Porque na Série B, em todo campeonato de ponto corrido, o primeiro jogo tem o mesmo valor do último jogo. Exatamente. Os 3 pontos que você ganha ali na primeira rodada valem a mesma coisa que os 3 pontos que você ganha na penúltima, que é o nosso caso, por exemplo. Nosso penúltimo jogo será em casa. O último contra o Atlético lá em Goiânia. Se Deus quiser, a gente vai ganhar do Atlético lá e conquistar a taça. Amém. É a conta que a gente está fazendo aqui, uma conta meio maluca, mas vai dar tudo certo e a gente vai chegar contra o Atlético ganhando o jogo, buscando a taça da Série B. Você não pode falar isso, eu posso. Eu sou torcedor, cara. Então, eu acho que muito mais do que convocar ou convidar o torcedor para uma partida, o que a gente pede aqui na Rádio Planeta Guarani é que o torcedor acompanhe o Guarani no processo todo. Isso. Que o torcedor entenda a sua importância, a sua relevância nesse processo todo. Porque tem muita gente que tem aquele discurso assim, a torcida não ganha jogo. A torcida pode até não ganhar jogo, mas influencia. Influencia numa decisão de arbitragem, influencia numa bola dividida, influencia num lance que o atacante adversário sai na cara do goleiro lá, vê a torcida xingando ele treme. É diferente. A torcida não ganha, mas o adversário quando pisa na casa do mandante, né? O visitante, na casa cheia, dá uma tremida na perna. Não, tá na hora da gente fazer esse ambiente. Jogador nenhum que joga hoje vai admitir isso. Sim. Mas dá. Sim. Então, assim, é uma arma a mais que a gente tem, que sem sombra de dúvida, como você falou aí, pode ser um fator fundamental, sem dúvida, para esse restante de campanha nossa. E ao mesmo tempo em que traz o tremor do adversário, né, ou pode trazer o tremor do adversário, traz um doping positivo para o nosso atleta. Exato. O nosso atleta, quando está lá no seu limiar físico, ele já deu tudo que ele podia dar. Ele olha para a arquibancada, vê aquele cara gritando, berrando, cantando, incentivando. Cara, ele encontra gás, ele vai até onde ele não aguenta. E eu achei fantástico, e é bom frisar a presença da nossa torcida lá em Florianópolis. Foi uma quantidade muito boa. Nós tínhamos um representante lá. Eu vi, ele me falou na hora quando eu saí do... A gente, pelo local onde eles colocam, né? Passa a diretoria, tudo ali, né? A gente passa por fora, e aí, tanto que o gol do João... Eu assisto atrás do gol, já na entrada do vestiário. Quando o Diogo cruza a bola pro Bruno, e eu tô assistindo exatamente atrás do gol, exato, porque a minha vista, ela tava tampada pela placa de publicidade atrás do gol. Quando ele cabeceou tão certeiro pro chão, falei, a bola para o gol, como, né? Gritei gol, comemorei, olhei para trás. Ninguém gritou. Eu olhei pra... Aí o João correndo, gol. Aí todo mundo falou, o que aconteceu? E aí eu não lembro quem... O Cleiton. Ele falou, pô, Lucas. Eu olhei. Você vai estar lá segunda-feira lá na rádio, no Planeta Guarani. Vamos. Quer ver que diferente? Escuta isso. Foi esse gol aqui, quer ver?
Matheus Barbosa aqui, perdão, cruzamento do Diogo Matheus pra grande área, cabeçada! Defendeu, olha o rebote! Você viu que a torcida também gritou na cabeçada. Eu não entendo até agora como é que o goleiro pegou essa bola. A cabeçada foi rente à trave, né? Depois eu fui ver no replay, né? Uma baita de uma defesa. Sim. E o João também fez uma finalização. Nossa, uma felicidade. Pegou sem ângulo. O João, a finalização fantástica. Aliás, o que vocês fizeram? Uma pergunta meio de torcedor mesmo. Vocês trocaram o João Vitor, é isso? Veio um outro cara, vocês inscreveram? Porque é um outro atleta, cara. Isso a gente entra nesse aspecto assim, de mudança de postura, né? Não só dele, mas assim, de clima. Sim. De como tá, de ambiente. De como tem sido, né? Quando eu cheguei, o Humberto chega 2-3 dias depois. E isso passa por isso também, a gente vai falar um pouco disso também, mas eu já abro um parênteses aqui para falar do Humberto, que é um cara que eu nunca trabalhei. Fantástico. E é uma coisa que eu admiro muito nele, as conversas que a gente tem. Ele falou, Lucas, eu preciso recuperar. Ele fala, eu preciso melhorar o jogador. Sem dúvida. É parte da minha função melhorar o jogador. E eu lido, eu tô há quase 10 anos nisso aí, já trabalhei com diversos treinadores, campeoníssimos, outros não, enfim, de mais idade, menos idade, e são raríssimos. Eu falo, Humberto, você é um cara diferente demais nesse aspecto, porque o que a grande maioria dos treinadores hoje querem é o jogador pronto, Sim. os melhores possíveis, Sim. porque com os melhores eu vou ganhar mais vezes. Poxa, com todo respeito, eu não tenho capacidade para ser treinador. Eu entendo do jogo naquilo que me compete enquanto diretor avaliar, para tomar as decisões, para gerir tecnicamente o departamento. Mas eu não tenho a capacidade para ser um treinador de futebol. Acredito que você também não. Você é um gestor de grupo, gestor de departamento. Também, mas eu preciso entender também, até para julgar com propriedade o trabalho do treinador, da comissão e dos próprios atletas. Mas você também não... Mas os caras tomam decisões ali na beira do gramado que a gente não, mas é isso que eu ia falar. Igual a mim, também eu acredito que você também não tem essa capacidade. Nenhuma. Então, para colocar os melhores jogadores para jogar, se você tem um time como Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, você coloca os caras para jogar, os caras show de bola, aí qualquer um faz. Você senta ali na beira do campo e assiste o jogo. Nós dois, nós vamos ali, eu sou seu auxiliar, você é o treinador, nós vamos ganhar a Champions League. Agora, o cara que chega, consegue enxergar o potencial e fala, eu vou me desgastar para você ser a versão melhor de você mesmo e, consequentemente, me ajudando o grupo. Pouquíssimos, e Humberto é esse cara. E olha que legal isso que você está contando. Eu vou te contar uma coisa muito pessoal, né, mas que ao mesmo tempo me abalou muito. Eu trabalhei com uma determinada comissão técnica no Guarani. Eu fiz o futebol da pandemia, eu fiz o futebol mais chato do mundo, né, que é o futebol do estádio vazio. Eu brinco que eu fiz a contramão do mundo, né, porque enquanto o mundo todo trabalhava externo, eu ficava aqui em home office. Aí quando o mundo foi para o home office, eu fui para o externo, eu fui para o Guarani, fui montar o departamento de comunicação do Guarani lá, que não existia, né? Então nós montamos o departamento, junto com o Ricardo, junto com o CA anterior, nós montamos aquele departamento que tem lá hoje, inclusive a reforma da sala de imprensa, o desenho da sala de imprensa é meu, aquela estruturação da salinha de comunicação integrada é minha, até a sua sala é um desenho meu, a sua e a do seu Sérgio do Prado são desenhos meus e a salinha de reunião que tem em frente também. Eu falei, aqui é importante, né? Nós precisamos dar uma sala, na época, para o superintendente, né? Nós precisamos dar uma sala para o seu Sérgio do Prado, porque é impossível o seu Sérgio continuar trabalhando junto com o treinador, ali onde ele ficava e tal. E aqui uma salinha de reunião reservada, para vocês receberem alguém com toda a privacidade. E aí fizemos aquilo. E aí eu trabalhava com uma comissão técnica e eu me considerava muito amigo, eu gostava muito deles. Muito, muito, muito mesmo. E começou, eu saí do Guarani. A partir do momento em que eu saio do Guarani, eu já não trabalho mais para o Guarani, eu trabalho pelo Guarani. Obviamente dando a minha opinião, né? Muitas das vezes uma crítica constrói muito mais do que um elogio. E eu me lembro que eu fiz um texto, né, falando de um jogo Guarani-Grêmio no ano passado e critiquei o sistema de jogo, né, que o Guarani adotou naquela ocasião e tal. E, coincidentemente, poucos dias depois, a comissão técnica foi desligada pela diretoria. E por mais coincidência ainda, no dia seguinte ao desligamento, eu estava no Brinco para uma entrevista coletiva.
E o auxiliar técnico desse treinador, então, me chamou. Rapaz, o cara me esculhambou. O cara soltou cobras e lagartos pra cima de mim. E aí ele falou, pô, você não entende nada de futebol. Eu falei, cara, eu não entendo mesmo. Eu entendo de Guarani um pouquinho, de futebol nada. Não, porque o Chelsea joga assim, o Manchester United joga assim. Aí eu dei a resposta. Eu falei, mas com o elenco que eles têm, eles podem jogar como eles quiserem. O nosso elenco é extremamente mais limitado. Talvez segurando um pouco mais, nós tenhamos mais sucesso do que propondo o jogo o tempo todo. E, nossa, o cara só faltou via vias de fato comigo ali na porta do queijo. Bem na porta do queijo, e do lado tinha 2 pessoas da imprensa acompanhando. Então, eu acho que o grande segredo é esse. É primeiro você saber ouvir, saber o que presta daquilo que você ouve, o que não presta, você abduz. Né? Eu acho que, e até o conselho que eu dei para aquela pessoa naquele momento, falei, cara, desse jeito você não vai construir nada na tua carreira. Porque a cada vez que alguém tecer uma crítica com a qual você não concordar, você tomar essa postura do enfrentamento, você vai arrumar muito mais inimigos do que amigos no mundo do futebol. Eu vou falar agora, principalmente no futebol. Né? É uma selva fechada que você tem que sobreviver com um estilete, um isqueiro e às vezes nem isso. Pois é. E aí o grande conselho que eu dava para as pessoas com quem eu trabalhava no Guarani era esse: não parta para o enfrentamento com a imprensa. Sabe por que você não deve partir para o enfrentamento com a imprensa? Por quê? Porque a imprensa primeiro é corporativista. O jornalista defende o jornalista. Se você brigar com um, você vai brigar com todos. Porque todos vão defender aquele jornalista. Lá ninguém vai defender o dirigente, o treinador ou o membro de comissão técnica. Pelo menos não na imprensa. Tá? E segundo, porque esse cara forma opinião. Aí a partir daquele momento, esse cara vai passar a dar um testemunho, um depoimento totalmente contrário a você publicamente, e esse depoimento vai valer, porque hoje nós temos a mundialidade, né, a globalidade da coisa com a internet, isso ganha uma amplitude que, por exemplo, num fechamento de contrato futuro, tem aquela referência negativa lá, acaba influenciando. Então, não é que você seja refém da imprensa, mas o teu relacionamento com a imprensa presta depoimento de quem é você no dia a dia. E o teu relacionamento com a imprensa é fantástico, cara. Assim, eu só tenho que te elogiar. Eu te vi pela primeira vez no dia da sua apresentação, aliás, mas não na entrevista. Você estava andando pelo brinco lá e tal, a gente estava saindo da lojinha, você estava ali na porta e tal. Falei, pô, tem o busto do Carlos Alberto ali. Aonde, pô? Eu falei, tá aqui, pô, vem cá, te levei lá. Porra, eu passei na frente desse negócio umas 30 vezes e não vi, pô. Peraí, vou mandar uma foto pro meu pai e tal. Naquele momento você me conquistou, sabe? Com a sua espontaneidade ali, de tirar uma foto do busto do Carlos Alberto, mandar pro seu pai, que é primo dele. Porra, naquele momento você me conquistou. Eu cheguei aqui, fui fazer o programa da noite, falei assim, cara, eu conheci o Drubis, que assim, nós conversamos brevemente por 2, 3 minutos ali, e pelo que eu acompanhei do cara, o cara é de trato fantástico. Você tá de parabéns, viu, cara? Obrigado, é bom... É tão raro ouvir. E não é puxação de saco, não, viu? Porque você sabe que eu bato também. É raro ouvir no futebol, é difícil ouvir elogio. E assim, agradeço, óbvio. Mas você vai ver no dia a dia, e você já percebe isso. Eu não faço força, assim, é da gente, porque acaba que aquilo que você falou, o relacionamento com a imprensa são pessoas. A maneira que você trata pessoas diz muito do que você, quem você é no dia a dia, da índole que você tem, do caráter que você professa. Então... eu gosto de pessoas, por isso que eu tenho uma facilidade grande e talvez tenha sido uma das principais razões da minha precocidade enquanto gestor no futebol. Você tem 32, né? 32, claro que é primeiro... Pô, eu sou 20 anos mais velho que você, cara. eu fui diretor de futebol com 28 anos. Pelo amor de Deus. 28 anos, eu fui diretor de futebol do esporte, com acesso, título estadual, vice-campeonato brasileiro. Então assim, eu falo, primeira razão é o meu paizinho lá do céu que abre as portas e de uma maneira milagrosa mesmo, é fantástica. Eu sou muito grato ao que Deus fez e faz na minha vida sempre, mas segundo por ter meu pai, né, do mundo, aprendendo todo dia e que me soube transmitir essa maneira de lidar com pessoas na gestão, a gestão humanizada. Sim. Que é a gestão de você se preocupar com o outro. Então é uma coisa, eu não sei fazer diferente. Tem gente que, minha maneira de gestão é pé na porta, mandado aqui para lá, telefone e o caramba. E assim, cada um tem a sua maneira de gerir. Lógico. Mas a minha é essa. A minha é essa, conversando, escutando, se importando, porque eu acho que a gente colhe resultados. Isso na minha percepção, do meu pai, colhe resultados
melhores, de uma maneira geral, na gestão, não só com futebol, né? Se você for um gestor de fábrica de garrafa d'água, de carro, de microfone, enfim, trato com pessoas. A manutenção do teu trabalho depende do funcionário da menor escala. Com certeza. Né? Você depende muito da produção do funcionário de menor relevância, mas que tem a mesma relevância do maior. A mesma importância no processo. A mesma importância no processo. Porque se tropeçar ali naquela primeira engrenagem, o processo todo sai torto. Exatamente. Né? Se você, ao chegar lá, por exemplo, no seu trabalho, der uma resposta torta pro seu Zé, que faz a limpeza lá, o seu Zé que faz a limpeza ali da área do futebol, o teu dia tá estragado. Exatamente. Porque a cada vez que você olhar pro seu Zé, você vai falar, poxa vida, cara, eu dei uma resposta torta pro seu Zé. E logo pro seu Zé, que é um anjo. Nossa. Todo dia deixa o cara, eu me lembro o dia que o seu Zé... Quentinho, eu me lembro o dia que o seu Zé pegou Covid, rapaz. Ele chegou desesperado lá. Eu tô com Covid. Eu falei, seu Zé, vai pra casa. Passa um tempo em casa, descansa, depois só volta novo e tal. E aí ele voltou tranquilo, depois, rapaz, deu certo. Você sabia que o seu Zé também é músico? Ele é fantástico. Também? Seu Zé é músico, conversa com ele. Ele é músico. Eu também não, só você. Ele canta forró, rapaz. Seu Zé é forrozeiro daqueles. Seu Zé adora forró das antigas ou forró tudo que você imaginar. Seu Zé adora um forró. Ele chegava pra mim ali, criei uma musiquinha nova e tal, e cantava a musiquinha pra eu ouvir e tal. Então, assim, eu acho que essas pessoas, elas são tão ou mais importantes no processo até do que o cara da maior escala. Com certeza. Porque essas pessoas, elas influenciam, inclusive, o bom humor dos atletas. Porque os atletas têm uma relação tão né, mas próxima. Isso é certeza, ali, né? De novo, eu estava conversando isso hoje com os dois jogadores. E falando isso, o que acontece, o que todos vocês veem em campo é reflexo do que acontece fora dele. Sim. De como está o ambiente. A gente fala, se tudo está certo do lado de fora, é uma chance média de acontecer bem. Agora, se está errado, é certeza que vai ter problema em termos de resposta dentro de campo. Eu vivi isso. Eu fui diretor-geral e depois superintendente executivo do Guarani, né? Marcelo Tasso é muito meu amigo. Quem contratou Marcelo Tasso para o Guarani foi eu. E olha como o mundo é, né? Eu era superintendente, contratei o Tasso para fazer a coordenação da comunicação. E quando o Tasso, como superintendente, me contrata para fazer a coordenação da comunicação depois. Eu vivi Guarani 2013 e 2014, que são os 2 piores anos da história do Guarani. Nós não tínhamos orçamento, porque nós não tínhamos nenhum campeonato de visibilidade. Sem visibilidade você não atrai patrocinadores. Sem patrocinadores você não gera receita. Eu jogava a Série C do Campeonato Brasileiro, Série A2 do Campeonato Paulista, não tinha cota. Então nós tínhamos que fazer o Guarani funcionar na gestão sem um centavo. A única receita que eu tinha mensal fixa era R$120 mil proveniente da mensalidade social. Nós tínhamos naquela época aproximadamente 1.200 associados patrimoniais e a única receita que eu tinha para fazer a gestão do clube num todo era essa, R$120 mil. E uma folha de pagamento no departamento de futebol de 350 mil. Como é que você faz para a coisa rodar? Não faz. Né? Aí o povo fala, pô, você é incompetente, Ortiz. Eu falo, cara, antes de você me julgar competente ou incompetente, conheço o escopo de trabalho que eu tenho à minha disposição para fazer o meu trabalho no dia a dia. Muitas vezes você vai mudar de opinião, vai dizer, cara, esse cara faz mágica, esse cara faz milagre. Eu era o cara que tinha que escolher no Guarani quem ficava sem receber. Você imagina como é isso? Eu vejo no seu discurso sempre a preocupação, né? Nós não vamos contratar aquilo que nós não pudermos pagar. Isso é fantástico, porque eu vivi um Guarani onde nós tínhamos... Quando eu entro para o Guarani tinha aproximadamente 200 funcionários. A minha primeira missão no Guarani era cortar esse quadro de funcionários pela metade. E aí? Beleza. Muito difícil, né? Louco, tá louco. Ó, nós estamos conversando demais, o povo quer falar com você. Não. Deixa eu chamar o povo aqui pro WhatsApp. Vem pro Zap, meu amigo. Você que tá lá no YouTube, depois o programa vai estar no YouTube, hein? Daqui a pouquinho, acabando aqui, a gente põe no YouTube também. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino.
Solta a voz, Bugrino, como sempre no oferecimento dos nossos patrocinadores. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19997583686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Massa Boa vai te dar um pack de coxinha que eu te prometi lá. Verdade, viu? Tem mais coisa, você prometeu mais coisa aí. Tem, só que uma eu vou ficar devendo, mas peraí. Rose Pisos, pisos porcelanatos, pisos vinílicos, laminados, pastilhas de vidros. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Quinino Alimentos, a vida com sabor especial. Fale já com Roger ou Noel, representantes Quinino Alimentos para Campinas e região. O WhatsApp é 19997583686. Quinino Alimentos vai te dar um kit de massa de tapioca. Show de bola. Você e sua esposa vão adorar a tapioca. Minha mulher é apaixonada. Viu? Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. E eu tenho certeza que o Dr. Pedro Basti Jorge da Clínica Soul, que é uma das maiores clínicas fisioterapêuticas do Brasil, te darão qualquer amparo a qualquer momento que você precisar. A Clínica Soul fica em São Paulo, é pertinho. Se você precisar de alguma... Nós temos fisioterapeutas ótimos no Guarani, mas se em algum momento você precisar do suporte, entre em contato, que além de tudo é bugrino pra caramba e vai te atender. Saber. E agora vem o mais importante de tudo. Saudade Alimentos, o sabor de fazer bem feito. Representante exclusivo para Campinas e região, fale com Roger. Piracicaba, Americana e região, fale com o Newton ou Evandro no WhatsApp 19997583686. E aí quando o cara promete além do que tem... A Saudade Alimentos hoje vai te presentear com uma carne para churrasco que não é a picanha. E a picanha eu vou te levar pessoalmente lá, porque o Roger, que é o responsável pela Saudade Alimentos aqui na rádio, está lá em Gramado, curtindo férias, tá? Encontrou com alguém lá esses dias, estiveram no mesmo hotel, aliás, tá? E quando ele chegar, eu pego o pack da picanha e te levo. Mas hoje você vai levar uma carninha da Saudade para assar em casa. Show de bola. Tá ótimo, bom? Excelente. Então vamos ver o que o nosso amigo tá falando pro Lucas Drubski aqui. Vamos ver, agora é com você. Tem muita mensagem, hein? Tem muita mensagem. A primeira mensagem aqui, Eduardo Santos. O Eduardo é aqui de Piracicaba, pertinho, né? Um pouquinho longo, hein, Eduardo? Mas vamos lá. Boa noite, planeteiros, Ortiz e Lucas. Ninguém se atreve a escrever o Drubski, tá vendo? Mas né, depois que pega, não é difícil, não. Só que só tem uma vogal para um tanto de consoante. Quando chegou na sua primeira entrevista coletiva, você disse que iria trazer um técnico de peso e não aposta. E nos entregou o Humberto. Um acerto em todos os sentidos. Trouxe um técnico grande, falando em Série B. Guarani com bagagem de títulos e, acima de tudo, um prata da casa. Verdade, Humberto é prata da casa. Uma pessoa que, para mim e para muitos, está no coração da torcida, como Carlos Alberto, Vadão, por ele ser um vencedor aqui. Então, eu vou te mandar 2 perguntas. Quanto a reforço de elenco, não precisa falar nomes, mas eu já avisei a eles que você não fala nomes, tá? Mas teremos chegadas de pelo menos um para a zaga e um meia? Primeira pergunta dele. Você também não vai falar por posição, né? Você já falou que você não comenta a posição. Eu acho fantástico, porque vocês de fato prestam atenção no que eu falo. E já conhecem já o modus operandi de maneira fantástica. A gente tem conversas, você mesmo viu aqui agora. Alguns atletas chegarão. Acontecendo. O alguns no plural, não ou sei. Algum. Os números eu sempre tinha falado, né? O último que eu tinha falado. Da última vez você falou 1 ou 2. 1 ou 2, exatamente. E uma loucura que podia pintar ali, faltando 3 dias. Exatamente. Pode acontecer. Não tem sido fácil, isso a gente tem que falar. Imagina. O mercado está muito doido, os valores praticados... Muito inflacionado, né? Extremamente inflacionado. A gente vê rivais nossos aí fazendo compras que eu sei que você não vai cometer essa delicadeza, mas a gente sabe, por exemplo, até por ter um integrante da equipe que mora lá em Florianópolis, nós sabemos que o Avaí passa por perrengues financeiros enormes lá. E o Avaí é um dos times que mais gastou com contratações nessa janela de transferência, cara. Exato. Não só o Avaí, né? Teve vários aí. E eu falei isso para vocês, acho que ficou um pouco restrito
na coletiva de Não, apresentação ficou do bem Robinho. claro. Ou Não. quem diz ter, né? Não, mas eu falo, e não só isso, mas assim, vamos botar aí 90% desses jogadores, todos aí, que chegaram para o time de Série B, em algum momento passou em nossa mão. Né? Desde o momento que a gente chegou aqui até hoje. E chegou primeiro para nós, né? Nós chegamos primeiro, mas Sai da briga, né? não tem como, a gente nem entra na briga. Sim. Porque o que está sendo ofertado, e de novo, eu não vou entrar aqui no mérito de que vale ou que não vale. Sim. Eu acho que cada um recebe aquilo, o merecimento daquilo que recebe é o salário que ele paga. Sem dúvida. Então, se a pessoa recebe 1 ou 1 milhão, é o que tem que receber e ponto. Mas me cabe a mim responder pelo Guarani, e desde o primeiro dia, o discurso, você é prova disso, não tem mudado, que é o da austeridade financeira. No meu convite para vir ao Guarani, uma das primeiras coisas que eu conversei com o Ricardo, que foi quem me ligou e fez o convite, era exatamente isso, né, de a nossa capacidade de honrar com os nossos compromissos financeiros, com não só atletas, comissão, mas todos os stakeholders, empresários, porque você tem que fidelizar essas pessoas para trazer jogador para você, Sim. porque às vezes você pisa na bola com para você eu não levo jogador nenhum. Sim. E a gente, principalmente nós, que a gente não vai entrar na briga financeira, a gente tem que ser Vai no relacionamento. buscar outras armas, o relacionamento é um Sim. deles. A gente precisa ter conosco clubes, né? Então, Clubes parceiros. dívidas com clubes. Sim. O clube pode olhar, falar, não, eu vou emprestar para. Eu vivo isso direto, não, vou emprestar para o clube tal, porque o clube tal Me pagou. e não, para aquele ali eu não coloco o Não jogador. corri de o jeito risco nenhum. de perder o atleta. Várias coisas, a gente precisa de fazer composição salarial. Poxa, eu pago metade, você paga metade. Sim. Se é um clube parceiro, poxa, vou te ajudar. Várias vezes já aconteceu. Então, assim, a promessa de que a gente honraria os nossos compromissos financeiros foi uma das coisas que me motivou mais a vir para cá. Né? Não só pelo fator de vir para um campeão brasileiro dentro do estado de São Paulo, uma cidade maravilhosa, enfim, mas falando desse aspecto específico. E eu tenho visto isso sendo cumprido de maneira muito legal. Muito legal. A gente tem brigado muito por isso e eu friso muito isso. Ter dinheiro, e eu já participei de momentos com dinheiro e sem dinheiro na minha carreira em clubes. Ter dinheiro não é sinônimo de que você vai ter sucesso desportivo dentro do clube de futebol. Agora, não ter é certeza que você não vai ter sucesso. Olha, eu diria até que o não ter não é tanta certeza. Se você não tiver ou tiver pouco e administrar bem o pouco que você tem, conseguindo cumprir a risca aquilo que você prometeu, você ganha um doping positivo a teu favor. Porque o mercado do futebol, cá entre nós, é comum o clube de futebol ficar devendo salário. Sim. É comum um salário de atleta durar 90 dias. Se você Exato. consegue trazer um atleta pagando pouco, mas cumprindo com um pouco ou com o menos que você ofereceu ali, esse cara corre dobrado para você. É isso, o não ter que eu digo, você complementou não ter, perfeito. O muito. não ter é você Ter limitações. prometer É. e não ter. Exato. Esse é o não ter, eu vou corrigir agora, Exato. sempre vou falar isso. Porque você honrar com a sua palavra, você Sim. cumprir aquilo que você promete, você cria uma relação de confiança, isso gera uma mudança E você tem um cara do seu de lado lá. atmosfera. Você tem um cara do seu lado lá, cara, assim, isso é um depoimento que eu sempre dei aqui. Eu sou amigo pessoal do Ricardo há muito tempo, né? Nós conhecemos em 2012. Em 2013 eu vou fazer a gestão do Guarani, né? E o Ricardo foi um dos meus grandes parceiros naquele momento, através da Asa Alumínios, né? Foi um dos meus grandes parceiros naquele momento. E o Ricardo, eu sempre dei testemunho dele. O Ricardo é muito sério nesse aspecto. Muito. O Ricardo, ele me procurava quando eu estava no clube, ele falava, putz, vende o salário daqui a 3 dias, cara, tá faltando tanto. Eu vou ter que fazer isso, eu vou correr aqui, ali e tal. Ele Enquanto se eu não preocupa arrumar, com eu não sossego. Exatamente. Né? E aí no dia ele falava, pô, consegui, graças a Deus, o dinheiro tá na conta de todo mundo. Então, velho, você juntou a fome com a vontade de comer, né? Mas você não respondeu. Não, pois é. Vai Então, chegar, assim, vão continuando. chegar. Não tá fácil, tá difícil, né? O mercado tá avassalador nisso aí, não tá para brincadeira. Então, nós vamos até o último segundo, vamos tentar qualificar o elenco da melhor maneira possível. De novo, trazer por trazer não é sinônimo de reforço. Sem dúvida. Né? Hoje, aquele dia, não tinham chegado consultas por atletas nossos. Hoje já chegaram. Já chegaram e de pronto a gente Recusou. negou. Né? Então, assim, hoje uma manutenção bem feita do nosso elenco, com renovações pontuais, como a gente tem feito,
pode-se dizer que é um reforço, sim. Sem dúvida. Né? Você manter as suas principais peças que estão rendendo, que estão dando resultado esportivo. Eu acho que esse talvez seja o nosso maior reforço. E trouxemos 3 até aqui, né? 3 jogadores. Não adianta também a gente fazer um time novo. Quem está contratando demais, quem está contratando pra caramba, é quem está um pouco mais atrás na tabela e está tentando buscar escalar, Sim. chegar onde quem está mais na frente está. Né? Você pega, por exemplo, Novo Horizontino, se não me engano, contratou 2, 3. Quem está ali em cima, que contratou bastante, foi o Vitória, que é um pouquinho fora da curva. Mas, enfim, pela limitação, pelo entendimento de limitação do elenco deles, aí é que cabe do pessoal do Vitória se reforçou falar. muito bem. E outra, né, com um investimento vantajoso. Né? O Vitória se reforçou muito bem, mas não é opinião tua, é opinião minha. Né? O Vitória se reforçou muito bem contratando, por exemplo, um meia que passou recentemente pelo Guarani. Né? Baita reforço negativo pro Vitória. Não, mas fez boas contratações sim, Sem mas dúvida. Aquilo, pagando. Cara, tem um jogador no Vitória, eu sou amigo dele, aliás, amigo pessoal dele, que é o Rodrigo Andrade. O Rodrigo jogou comigo, trabalhou comigo aqui no Guarani, né? Por 1 ano e meio que eu estive lá no clube, ele esteve ao meu lado ali, então nós fizemos uma baita amizade. Rodrigo Andrade é um jogador que joga em qualquer clube de Série A do Campeonato Brasileiro. A qualidade que esse cara tem, o que falta pro Rodrigo Andrade é ele se ver como atleta. Né? Ele relaxa fisicamente, ele ganha peso com muita facilidade, né? Gosta de uma branquinha, né, e tal. Eu não conheço assim, nunca dentro trabalhei. Do campo, Jogador fantástico. Ele é fantástico. Então, velho, olha com quem nós estamos brigando, né? Com gente que tem potencial investidor ou com gente que não tem medo de investir e não poder pagar. Time pagando, assim, fazendo contratações, não vou falar time, não vou falar jogador, mas pegando um jogador de Série A, em clubes de Série A, pagando um salário maior do que o que recebe no time de Série A. Nossa. Então, assim, deve ter gente pagando mais de 1 milhão. É uma briga que tá um pouco díspare, que eu achei que eu não encontraria tanto assim na Série B. Na Série A eu vi isso na pele, folhas 4 vezes maior do que a sua. É leão comendo leão na Série B. E é dinossauro comendo leão. Dinossauro, enfim. Mas vamos até o último dia de janela tentar trazer mais alguns jogadores que a gente entenda que vai reforçar o elenco. Como falei, trazer por trazer, a gente já poderia estar aqui com 15 jogadores, porque eu falo, contratar é a coisa mais fácil do mundo. Contratar com critério, aí já são outros 500. E outra, dentro do nosso range financeiro que a gente estipulou, aí já são outros 5 milhões, não são outros 500, outros 5 milhões. Pouco mais, né? Tenho certeza que a gente vai conseguir estar bem forte no final dessa janela. Trabalha. Nada resiste ao trabalho. Isso, exatamente. Essa é a verdade. Confio muito nisso. A falta de trabalho não se maquia, mas o trabalho não se esconde. Uma hora ele aparece. Nada resiste ao trabalho. Exatamente. E aí ele faz uma pergunta agora, assim, na sua opinião, o grupo como está agora, hoje, tem fôlego para brigar até o final sem reforço, caso não cheguem? Cara, é um grupo muito... É um grupo enxuto, a gente tem essa consciência, mas é um grupo, um fator, isso é legal, uma coisa, até uma dica de targets nosso, de mira nosso no mercado, são jogadores polivalentes, que atuam em mais de uma posição, 1, 2, talvez 3. Você reforça o grupo em 2, 3 posições. Exatamente. Então, assim, com já uma contratação só. Exatamente. E é o que eu tenho dito a eles aqui, que é o perfil do jogador que o Guarani deve estar procurando. Exatamente. Por que você vai se limitar a um cara que só é lateral? Você pode trazer um volante que eventualmente jogue na lateral e que faça o terceiro zagueiro. Ou um extremo que joga dos dois lados e joga por dentro. Sim. Então, assim, a gente tem procurado buscar jogadores nessas características. Pois eu vou te fazer uma pergunta meio atravessada. Tá? Mas, assim, a análise que a gente tem do nosso grupo é uma análise muito boa, né? Principalmente com a maneira que o Humberto tem trabalhado eles, colocando todos em um protagonismo diferenciado mesmo, assim, independente de quem joga mais, menos, os que começam jogando, os que entram, todos têm se sentido importantes e parte do processo. Então, assim, isso dá muita força pro grupo. E é um grupo que eu considero, né, assim que eu falei, quando eu cheguei, é um grupo satisfatório, né, e que a gente vai brigar, vai continuar nessa nossa briga até a última rodada. A gente evita, o discurso nosso não é quantos pontos vai fazer nos próximos 4 jogos. Hoje, é o próximo 3 pontos contra o Ceará.
sem dúvida. Mas os 2 jogos em casa, se você somar 3 pontos contra o Ceará. Mas e a conta que faz 3 pontos contra o Ceará até as 23h30 de quarta-feira? Às 23h31 vai ser 3 pontos em Ituano. Então, assim, é uma conta que desde que a gente chegou, eu e o Humberto, a gente martela isso muito com o grupo e tem, graças a Deus, tem dado resultado, essa humildade do grupo de reconhecer, eu não vou ficar olhando 2 quilômetros para frente, eu tenho que preocupar com 1 metro, 2 metros que eu estou pisando aqui. Se eu olhar para frente, eu tropeço. Um termo que eu sempre uso aqui, ninguém tropeça em pedra grande, você tropeça em pedra pequena. Exatamente. Não é porque a grande você sabe que tá lá, você desvia o caminho. Isso, né? E para você ver a pequenininha, você tem que estar olhando pro chão. A pequenininha você tem que estar atento. Você tem que estar firme onde você vai dar o próximo passo. É isso aí. Nós podemos ter perdido um acesso no Brinco de Ouro. Todo mundo fala assim, perdeu pro Goiás. Eu também falo isso. Matematicamente, se a gente ganhar do Goiás em 2021, a gente teria subido. Matematicamente. Nós perdemos o jogo por 2-0 no Brinco. Chutamos 65 bolas no gol, não fizemos um gol. Os caras chutaram 2, fizeram 2 gols, ganharam o jogo e subiram. Nós ficamos a ver navios. Mas, por exemplo, no decorrer, no longo da caminhada, nós vencíamos o Confiança, rebaixado por 1-0. Tivemos um jogador expulso. Depois tivemos um segundo jogador expulso. Tomamos o gol do empate aos 42 minutos do segundo tempo. E tomamos o gol da virada aos 45 minutos da segunda etapa. E era o Confiança rebaixado como lanterna no final da competição. Era a pedra pequena que a gente não ergueu os olhos para superar naquele momento. E ele te agradece por vir aqui para a rádio falar com a torcida e mais ainda, obrigado por não deixar a rádio fechar, porque se o Humberto não viesse, estaríamos órfãos do Planeta Guarani. O motivo, pergunta aí pro Ortiz que ele responde. Qual o motivo, Ortiz? Você falou no nome de um treinador aí determinado para assumir o Guarani, né? Um treinador que passou recentemente por um clube aqui de Campinas. E... Eu falei? Não, falou-se. Né? Falou-se a boca miúda por aí. E a minha resposta quando esse nome veio à especulação foi a seguinte: se esse cara assumir o Guarani, eu fecho a rádio. Eu me recuso a transmitir um jogo do Guarani com esse cara sentado no banco de reservas. Não vou falar o nome, não vou te colocar numa dessas, porque o mundo... Não, mas isso eu abro aqui para vocês, isso o Humberto sabe também. A gente avaliou em conversa, assim, uns 20 nomes, e conversamos com 2. Sim. Só 2, Humberto e mais um. Então... Eu até sei quem é o outro, mas não vou revelar aqui. Acho que você não sabe. Sei. Acho que você não sabe. Não vou revelar aqui. Já trabalhei com ele? Não. Então você tá errado. Márcio Zen lá de Louveira, solta a voz, Márcio Zen. Márcio Zen, ele ouve a rádio passando roupa. Solta a voz, Márcio Zen. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Lucas. Boa noite, amigos bugrinos. Aqui é o Márcio Zen de Louveira. Vou fazer uma pergunta aí pro Lucas fácil, pergunta tranquila. Na opinião dele, se essa equipe, esse time do Guarani é capaz de subir esse ano o Guarani para a Série A. Já que ele falou que só fala a verdade, né? Então, fala a verdade aí. Sinceramente, você acha mesmo que esse time, esse elenco do Guarani é capaz de subir esse ano? Eu, como torcedor, claro, sempre vou acreditar, né? Mas eu queria ouvir dele aí, o Lucas, né? Que diz que fala a verdade aí, eu acredito. O que ele acha, se o Bugrão sobe mesmo esse ano. Com as contratações que estão fazendo aí também, para ajudar, né? É isso aí. Abraço a todos. Ele vai responder, mas eu vou facilitar a resposta dele, né? O cara pode ser o mais verdadeiro possível, mas não é adivinho nem futurologista. Agora você responde aí. Eu falo assim, a gente que trabalha com futebol, eu acho que você tem esse feeling também. Sim. A gente trabalha com vários grupos ao longo dos anos, independente do clube. Você vai assimilando dali, né? E assim, o que eu posso falar, esse grupo do Guarani é um grupo diferente, assim, em termos de caráter de jogador, em termos daquilo que eles querem como objetivo, da aplicabilidade do que o treinador pede e como eles replicam isso. Então, assim, são jogadores obedientes e isso não tem estrela, não tem ninguém maior do que ninguém. Todos ali, você vê jogadores com história no clube, às vezes começando a partida no banco de reservas e incentivando quem está no lugar deles ali jogando. Então, assim, foram
pouquíssimas as vezes que eu vi grupos assim, e todas as vezes que eu trabalhei com um grupo assim, teve coisa boa. Sim. Então, assim, de novo, o trabalho que a gente faz, e isso tá escondendo. Não, é estratégico, isso é passado para eles. Lógico. O que a gente pensa é o próximo jogo. Você perguntar para assim, Lucas, o Guarani tem capacidade para ganhar do Ceará, quarta-feira, no Brinco, lotado, com iluminação nova, fera para caramba. Demais. É um jogo, tudo pode acontecer. Temos. E do Ituano? Não sei. Eu respondo pelo Ceará. Ceará, nós temos total capacidade de fazer um baita do resultado, assim como fizemos em outros jogos até aqui, e vamos com tudo para fazer. E o grupo tem capacidade para isso. Que, de novo, é um baita grupo, pessoas fantásticas, homens, de um caráter excepcionalíssimo, todos. Eu conheço alguns, né? Então, assim, eu confio muito no grupo, confio muito na comissão técnica, que a gente pode conseguir coisa boa, sim. 2 exemplos, você citou aí o Bruno Mendes, por exemplo, né? Bruno Mendes, a primeira pessoa a entrevistar Bruno Mendes aqui em Campinas foi eu em 2011, quando ele se preparava para a disputa de uma Copa São Paulo pelo Guarani. Então, acompanho ele quase desde o começo da carreira, né? O Regis trabalhou comigo no Guarani, né, em 2021, ao ponto de eu dizer aqui, eu faço leituras do comportamento do Regis, né, quando ele está em campo ou quando ele está no banco de reservas. E uma vez eu vi o Regis saindo de campo bravo, esbravejando, eu falei, gente, o Regis não está brigando com o treinador, o Regis não está brigando com o companheiro, o Regis ele está brigando com ele, porque o Regis é extremamente competitivo, ele não gosta de perder o cara ou coroa ali do sorteio no início do jogo. Conheço bem o comportamento do Regis, então, e o Regis, tenho certeza, se ele estiver jogando ou se ele estiver no banco de reservas, ele vai pulsar a partida do mesmo jeito. A mesma postura. Né? E é estranho até, porque o Regis no dia a dia ele é todo acanhado, todo quieto, né? Eu falo para eles, o Regis é um cara que se transforma. Ele chega no vestiário, ele senta no armarinho dele e fica quieto. A hora que vai para juntar o grupo ali para subir para o aquecimento, aí é um outro Regis. Aí o Regis muda, o Regis fala, o Regis cobra, o Regis atua, o Regis tem uma voz pulsante. Na hora de subir para o gramado, então, quando você volta do aquecimento, tem a palestra com o treinador ali, a última fala ali e tal, o Regis pede a palavra na escada que sobe para o túnel, e aí ele comanda, aí ele domina, aí ele fala, ele motiva cada um. E esse é o Regis, independente de estar jogando ou não. Né? Eu tenho certeza disso. Diogo Matheus é um outro grande líder de elenco, também trabalhei com ele, um grande líder de elenco, conheço o Diogo Matheus, né, do dia a dia. Pegorari, Lucão. O Pegorari eu não trabalhei, né? Esses eu não conheço. Da minha época nós só temos eu conheço o Bruno de outros tempos. Bruno, né? o próprio Bruno. Nós temos ali 6, 7 líderes excepcionais. Imagina. Caráter, homens pra caramba. A primeira coisa que eu fiz ali no meu segundo, terceiro dia foi reunir os capitães, me apresentar para eles, né, e conhecê-los também, e a conversa foi muito boa, muito direta, reta, isso é ótimo, com verdade, e fui muito, muito, muito bem acolhido por todos, e graças a Deus a gente tem conseguido conduzir o trabalho de uma maneira muito, muito legal. E isso é importante, né, porque o jogador de futebol, ele reconhece a verdade. Ele sabe quando o dirigente está falando verdade para ele e quando não está, né, Lucas? Exatamente. É incrível isso. Exatamente. Né? Não adianta, você não consegue enganar primeiro. Não, às vezes consegue uma vez, mas a segunda não até vai. Porque ele já foi enganado outras vezes. O jogador é um bicho esperto. Né? Tem que saber se virar desde muito cedo na vida. Então, essas situações ele consegue sair de letra. É isso aí. O Beto passa... O Dantas primeiro. O Dantas não faz uma pergunta para você, ele faz uma consideração. Boa noite, Ortiz, amigos bugrinos. Estamos felizes, já comemoramos a vitória. Mas agora é a sequência. Vamos buscar as próximas vitórias. Foco no acesso e a ansiedade para estar no brinco está complicada. Lucas, boa noite. Nosso time terá reforços? Diga para nós, podemos continuar sonhando? Bom, ele já respondeu. Né? Então, como ele já respondeu, Dantas, eu registrei a tua pergunta e vamos para a próxima, né, Lucas? Justo. Nós não vamos falar mas reforço a pergunta. Estamos trabalhando firme, estamos conversando com... não quer dizer que vai vir 1, 2, 3, 4 ou 5, mas a gente conversa com vários. Me ajuda numa aposta ao mesmo tempo. Me ajuda numa aposta aí, pô. Aposta, posição não traz vou falar. 3, cara.
Ah, tá. Faz Ah, 3, verdade. pô. Corre risco de você ganhar. Me ajuda numa Se aposta. você me perguntar aí, assim, pô. corre risco? Corre risco. Uma eu já sei que eu vou perder, né? Que é Corre aquela risco. da sunga lá no acesso, né? Eu vou ter que subir a Se pé, né? Deus Correndo. quiser. Mas a outra da Então, caixinha, me ajuda aí, pô. pode ser que você ganhe. Me ajuda aí, pô. Valeu, velho Dantas. Um abraço pra você também. O Beto, boa noite, Lucas. Todo o próximo jogo do Guarani será uma final, você concorda? Mas o próximo derby é uma Copa do Mundo, então boa sorte, vamos ganhar. Tô Tá ansiosíssimo para participar desse primeiro derby, que é um grandíssimo clássico do futebol brasileiro. Se eu falar de derby atmosfera no Brasil inteiro, né, cara? No Brasil todo, incrível. É a primeira vez que eu trabalho no estado de São Paulo, já trabalhei em Minas, Pernambuco, Bahia, Paraná, e quando tem o derby... O Brasil para, a gente né? para. Eu pelo menos, eu parava para assistir. Sim. Então, e com certeza, na verdade, não só é uma final, que às vezes isso fica batido, todo mundo fala, mas a gente tem vivido isso. E eu acho que, claro que com algumas oscilações de partidas um pouco, vamos botar, piores, em contraste com outras melhores, até momentos de dentro de partida, mas eu acho que o torcedor tem gostado do que tem visto do Guarani em termos de postura. Óbvio que em relação ao resultado, tenho certeza que está todo mundo feliz desde que a gente chegou, né? Eu com o Beto, 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Mas a postura, né? Principalmente ali, vamos colocar do jogo do Londrina, que mesmo a gente ganhando o jogo, não fizemos um bom jogo. E os jogadores sabem disso, reconheceram. E a partir dali, a maneira de se portar em campo, ou seja, a postura, pelo menos para nós ali dentro, foi muito visível a mudança. Né? Assim, uma postura de briga por cada bola, de entregar até o último segundo, a gente vivenciou situações em que a gente começa na frente, tem um empate e vamos buscar a vitória, situação em que a gente, em situação desfavorável, no caso do jogo do Criciúma, que a gente perde um pilar importante ali, que foi o Pegorari, mas ao mesmo tempo o Álvaro entrou com personalidade num caldeirão, é difícil jogar ali, seguramos um resultado importante contra coisa importante agora. Uma equipe que estava lá, jogo igual do Avaí, que contratou bem, está gastando uma folha algumas vezes maior do que a nossa, e lotado ali com, acho que tinha 14, 15 mil pessoas. Aqueles últimos 20 minutos de jogo. Começamos com 5 minutos de jogo atrás no placar, batalhamos, remamos com muita propriedade, qualidade, entrega, empatamos, viramos o jogo, uma vitória. O próprio ABC, poxa, mas era o Lanterna que tirou ponto do então líder, estava ganhando o jogo do Vila Nova, claro, e deixou empatar. Então assim, os resultados foram ótimos, sim, e é claro que é o que vai definir o nosso trabalho em termos de sucesso, mas eu friso muito, e isso responde a pergunta do amigo, se cada jogo é uma final, sim, a postura que os jogadores têm tido nas partidas, eu acho que responde essa pergunta de uma maneira excepcional. Você tocou num ponto importante que você fala assim, eu falo aqui para os nossos amigos sempre o seguinte: chegou um momento do campeonato em que a gente não pode mais ver colocação na tabela de classificação quando vai enfrentar uma equipe determinada. E o maior exemplo disso é o exemplo do Guarani no ano passado. O Guarani no ano passado ele termina o primeiro turno com 19 pontos, brigando contra a lanterna da competição, e ele faz um segundo turno de 35 pontos. Né? No segundo turno a coisa se decide. Todo mundo que você enfrentar vai estar brigando por alguma coisa. O cara que está na ponta da tabela está brigando para entrar no G4 ou para se manter no G4. O cara que está no meio da tabela está brigando para não correr riscos de queda. Ou até, quem sabe, beliscar uma parte de cima. Tentar se aproximar. Ele sabe que quanto mais ponto ele fizer, mais chance ele tem. E o cara que está lá embaixo, ele não quer assimilar uma Série C. Então todo adversário que você enfrentar vai ter algo valendo para ele. Ou uma posição intermediária no final da competição, como foi o caso do Guarani no ano passado, ou fugir do rebaixamento, como também foi o caso do Guarani no ano passado, ou buscar o G4, como é o caso do Guarani agora. Não vai ser fácil, cara. Todo time que você enfrentar está brigando por alguma coisa, né? E isso tem que ficar claro para todo mundo. Nós não estamos jogando contra cones, nós estamos jogando contra times, contra equipes de futebol profissional. Exato.
né? Ó, tem um amigo aqui, o Kleber tá pedindo aqui assim, pede ajuda para ele para trazermos uma promoção especial pro derby para botar mais o brinco. Nossa, mas já fizemos uma baita promoção. Também acho que tá bom demais esse preço aí, viu, Clebão? Ele pergunta aqui, o Guarani fez proposta, está esperando por algum jogador que esteja analisando o mercado para responder? Não entendi a pergunta. O Guarani fez alguma proposta está para algum jogador que ainda esteja analisando outras propostas do mercado? Isso nunca fica claro. A gente, óbvio que com a experiência a gente desconfia e com o contato a gente começa... A pessoa nunca vai falar, se eu não fechar com aquele, fica tranquilo que eu vou para você. Vai me desculpar, mas o Guarani não tem tamanho para ficar esperando, independente. Né? Primeiro que nós não estamos mirando um Messi, um Cristiano Ronaldo para falar assim, o dia que você quiser, as portas estão abertas. Então já começa por aí. Segundo, que o tamanho do Guarani, já que não é um Messi, um Cristiano Ronaldo, e talvez nem isso, porque o clube é maior que qualquer jogador, independente de qual seja, o Guarani não tem tamanho para assim, olha, tudo bem, eu te espero, tá? Meu amigo, se não é a primeira opção, se você não quer agora, obrigado, um abraço, tô partindo para a próxima. E você cantou essa bola naquela coletiva lá, né? Você falou assim, de repente pinta aquela loucura, faltando 3 ou 4 dias, um jogador que a gente procurou lá no começo e tal, e que estava tentando se recolocar no mercado e tal, aí não fechou nada. Aí ele vem atrás. Resta saber se a gente quer. Se a gente quer, mas aí a faca e o queijo tá na nossa mão. Aí... Fala, olha, pois é, então eu trouxe 2, o orçamento que eu tinha para te oferecer caiu pela metade. Pois é. Vamos? Puxa, e é pegar ou largar, porque se ele não pegar, ele fica sem, fecha a janela, né? Então, assim, é muito volátil as situações. Entendi onde você quer chegar, Mineiro, entendi. Aí ele pergunta se há uma preocupação em trazer um nome de maior peso e de repente atrapalhar o ambiente, quer seja pela disparidade salarial ou por outro motivo. Não, porque a gente não vai fazer isso. Um dos fatores que a gente primeiro procura saber na vinda de um jogador, isso eu e o Humberto, a gente é muito criterioso, é saber o extracampo do cara. Sem dúvida. Então, a questão salarial já está fácil. Na mira que a gente faz, a gente já sabe aonde que a gente vai, não só para não ter disparidade dentro do elenco, mas também porque o nosso range é aquele ali. Então, não tem como a gente... Essas loucuras, que fique claro, a loucura que o Ortiz quis dizer é um nome que às vezes a gente não pensa. É um cara que trabalhou com o Humberto, professor, quero trabalhar com você. Lucas, vou aí pra te ajudar. O que acontece essas coisas? E a pessoa vê e fala, cara, eu só tenho isso aqui pra te pagar. Vambora até o final do ano, tô precisando, vambora. Esse tipo de loucura, mas não loucura de que se a gente paga mais ou menos um pouquinho mais, um pouquinho menos de X. E aí vem um cara, nós vamos trazer um cara de 4X. Não, esquece. Não é o perfil dessa diretoria também. Não é esse risco, nós não vamos correr. Não é o perfil dessa diretoria. O Marcelo Aguilhari, boa noite, Ortiz e amigos bugrinos, seja muito bem-vindo, Lucas, e muito sucesso, porque o seu sucesso é o sucesso do nosso bugrão. Tá vendo só? Como o meu cara aqui o meu ouvinte aqui é diferente, cara? Sensacional. Seu sucesso é o sucesso do Guarani, pô. E é mesmo, é verdade. Os caras estão preparados, pô. O Guilherme Sampaio fala grosso, hein? Presta atenção. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Lucas. Cara, eu ia te perguntar quem que chega aí no fechamento da janela, mas como eu sei que você não vai responder, você vai dar aquela sabonetada, então vamos lá. Meu nome é Guilherme Sampaio, sou ouvinte aí assíduo da rádio, assim como a maioria da torcida bugrina. Lucas, os reforços, os jogadores que chegaram aí desde da sua gestão, basicamente eles vieram repor a saída de outros que já estavam aí no elenco, né? Então, assim, na minha visão, né, eles não podem ser considerados reforços, foram reposições, né? Você não acha que o Guarani poderia, de repente, ter sido um pouquinho mais ousado aí e ter trazido jogadores para ter um pouco mais de peso nesse time, né? É óbvio que o elenco é bom, mas de repente para uma reta final de campeonato, para pensar em acesso, às vezes a gente precisa de algo a mais, né, cara? A gente bateu na trave em 2021, então o torcedor ele tá muito esperançoso que esse ano dê certo, né? Mas vamos aguardar, né, cara? A janela ainda não fechou, de repente você tem alguma surpresa pra gente aí, né, Lucas? Valeu, cara, um abraço.
e que sua trajetória no Guarani seja de muito sucesso. Os caras já pegaram aí que você não responde mesmo. Não, mas foi bom. Foi assim. É uma análise. O bom do futebol, a mágica é isso. Cada cabeça uma sentença e todos estão certos. Não tem ninguém errado, porque é uma análise subjetiva de cada um. Isso é lindo. O jogo permite isso. Por isso que é o esporte mais assistido, mais jogado, mais praticado do mundo. Faz parte da mágica. Com certeza, é óbvio que se a gente tivesse uma maneira de trazer reforços que vão, sem sombra de dúvida, incorporar a qualidade do elenco, aumentar a qualidade do elenco, colocando mais dinheiro daquilo que a gente tem disponível, vamos trazer 4, 5, 6, 7, 8, mas como a gente falou, a gente não pode trazer o jogador por trazer em valores que a gente tem capacidade de arcar para falar que trouxe e chegar, lavar as mãos, tá aí, 10 jogadores, trouxemos, se vai ajudar, não sei, mas tá aí as contratações. Ele fez isso no ano passado. No ano passado o Guarani trouxe 11 jogadores na segunda janela de transferência. Sim. Que é uma janela historicamente reparadora. Sim. A reparadora de dano. Exatamente, reparadora. 11 saíram 8, tá? Tá certo que nesse lote de 11 jogadores, dessa forma, nós tiramos 4 jogadores ali que nos ajudaram muito. Nós tiramos Jamerson, nós tiramos Richard Rios, nós tiramos o Yuri, centroavante, né? Foi vendido lá para o futebol sul-coreano. Esses caras vieram nesse momento. E o Isaac, está aqui até hoje, né? O Isaac não fez o Paulista, mas está aqui até hoje, está integrado no elenco atual. Eles vieram, eu tô falando com o microfone fechado, rapaz. Parece que eu comecei ontem nesse negócio, né? Mas o Guarani fez isso no ano passado. O Guarani traz 11 jogadores, tá? Dispensa 8. E desses 11, nós tivemos Richard Rios e Yuri, centroavante, que está hoje jogando no futebol sul-coreano. Estou repetindo porque eu estava com o microfone fechado. O Isaac, que continua no elenco, e o Jamerson, que você contratou quando estava lá no Curitiba apostando todas as fichas, né? E que tem dado resultados excepcionais. E cá entre nós, jogadores do elenco. E cá entre nós, analisando esses caras antes da contratação, qual deles o torcedor dizia assim, pô, esse cara é incontestável? Né? Nenhum. Assim, a gente, naquela perspectiva de melhorar o elenco, a gente vai buscar sempre opções, já que nós não podemos disputar você dá 50, eu dou 70, você dá 100, eu vou colocar mais 50, 150, 200. A gente tem que ser rápido, a gente tem que ser criativo. Sim. E é isso que a gente tem tentado buscar. Né? Mercados, estou frisando de novo, mercados alternativos, mas jogadores que a gente tenha confiança de que podem ajudar. Yuri chegou para o Guarani vindo do Capivariano, que jogava a Série A3 do Campeonato Paulista. Série A3 é a terceira divisão. Sim. O Yuri meteu 10 gols em 20 jogos. E quando ele foi contratado, a torcida, lógico, não conhecia o jogador, e eu disse a eles o seguinte, gente, jogador que faz gol na Série A3, faz gol na Série B. Por quê? Porque os gramados da Série B são melhores que os gramados da Série A3. O zagueiro da Série B dá mais espaço do que o zagueiro da Série A3. O cara vai conseguir fazer mais gol. O cara meteu 8 gols no retorno. Foi artilheiro do time no final. Né? Então, nós não podemos julgar o atleta, nós não podemos julgar o cara pelo rótulo, nós temos que julgar o cara pelo conteúdo. Isso aí, pelo que ele jogou ou não, né? Quando a gente vê o cara em campo, aí sim, aí a gente pode falar. E é o que eu digo a eles. Eu não me sinto à vontade para comentar quando chega um jogador que eu não conheço, porque eu não vi o cara jogar. Eu tenho que dar ao cara o privilégio da dúvida. Enquanto eu não ver esse cara no campo ali, eu não posso. Toda contratação, né, Ortiz? Não deixa, de ser uma aposta. Ainda que a gente fale, eu brinco isso, já usei esse exemplo até com vocês. Vamos trazer o Neymar pro Guarani. A gente há de convir que é uma... Paris Saint-Germain que eu diga, né? É uma aposta que com um índice de erro bem baixo, né? Mas não deixa de ser porque a contratação você faz baseado no passado. Sim. E não naquilo que ele vai apresentar no presente. Sim. Eu já fiz contratações de atletas renomadíssimos que não renderam nem um décimo daquilo que se esperava de expectativa, e ao mesmo tempo jogadores menos badalados que entregaram performance absurda. Então assim, não é uma ciência exata, a gente, óbvio, estuda e procura trazer ferramentas como o próprio
o departamento de análise de mercado que inauguramos agora, né, com a minha chegada. E é importante. Com a chegada do Cauê, que ajuda na tomada de decisão, porque você vai ter uma amostragem maior, porque é uma pessoa responsável só por ver jogos. Então ela compila com as ferramentas de análise, ela compila aquilo ali num vídeo. Os caras ficam loucos, né? Hã? Os caras ficam loucos, né? Porque só vê jogo. Só jogo, o dia inteiro, só jogo. Pelo amor de E Deus. aí ele compila, às vezes, 6, 7 jogos de um jogador em um vídeo. É fantástico. Em um vídeo de 15, 20 minutos, só fazendo as ações que a gente quer que aquele jogador faça. Se ele tem ou não. E aí dá pra você sobrepor a imagem, inclusive, e na imagem você vê o cara na mesma posição do campo. Porque tem muita coisa pra gente fazer pra parar. E é óbvio que a gente assiste jogo. Todo dia a gente tá assistindo jogo. Mas é muito... Não tem como eu parar, o Ricardo, o presidente André, parar. Vamos Não deixa o Ricardo ver jogo, não. 5 jogos desse jogador do fulaninho aqui, ver se é isso mesmo. A gente não vai fazer mais nada. Deixa o Ricardo ver jogo, não. O Ricardo não entende nada de futebol, cara. Pelo amor de Deus. Entende. Não deixa o Ricardo ver jogo, não, Lucas. Aí você perde conceito comigo. Importante, assiste o jogo do meu lado, no jogo no Aliás, brinco, tá bonitinho agora, cortou o cabelo, né? Cortou o cabelo. Agora aparece o presidente, né? Agora aparece o presidente para quem eu trabalhei, né? Hoje é CEO, agora aparece o presidente para quem eu trabalhei. Ó, vou fazer uma proposta para você, vamos dar uma objetivada, sabe por quê? Nós temos meia hora de programa para fazer. Vambora. E sabe quantas mensagens eu tenho pra ti aqui? 32. Vamos lá, bate bola. Vamos num ping-pong? Vambora. Lógico, se você quiser aprofundar, você fica à vontade, o programa é teu. Eu tá? falo demais, como todo bom mineiro, se você colocasse um cafezinho, um pedacinho de bolo aqui, a gente vai até meia-noite. Nós temos a mesma formação, né? Você sabe por que nós falamos muito também, né? Advogados, claro. Né? Então, a gente fala demais. Fala demais. Tem duas coisas que advogados sabem fazer bem, né? Falar e terceirizar, né? Terceirizar. E falar bonito pra terceirizar melhor ainda. Pois é. O Eduardo Lacerda, boa noite. Chega algum atleta pra repor o Neilton? E quantos atletas ainda vão chegar nessa semana? Pô, tô tentando tirar isso dele aqui, Eduardo. Se você conseguir... É a mesma pergunta de formas diferentes, né? Você viu que os caras vão cercando. Estamos batalhando pra trazer. Mas é um ponto importante. O Guarani recentemente teve a saída do Lima, teve a saída do Neilton agora. De certa forma, isso diminui um pouco o seu orçamento. O que o Guarani economiza com o salário desses atletas que deixaram o elenco pode ajudar o Guarani numa nova contratação? Pode, mas muitas saídas têm muito a ver com o equilíbrio de plantel também. Tá. Às vezes a gente acha que tem mais posição do que deveria. Tem jogador sobrando para uma posição específica que a gente entende. Ou não, vamos ter mais nessa aqui porque nós vamos gastar mais. A depender do sistema de jogo do treinador, da maneira que o treinador gosta de jogar. Então varia. Então não necessariamente toda saída, saiu um lateral esquerdo, então nós temos que contratar um lateral esquerdo. Saiu um volante, então vamos contratar um volante. Não necessariamente. Tá, mas ela pode te dar um pouquinho de bala maior para contratar um jogador para uma outra posição. Com certeza. Não necessariamente para aquela. Exatamente. Mas, obviamente, você está economizando no orçamento, sobra dinheiro para você... Abre espaço para você poder investir. Calçar um chinelinho um pouquinho mais bonitinho, né? Dá pra. Né? Com certeza. Aliás, certeza. Você não vai ouvir essa, mas ó. Muito obrigado, Criciúma. Essa é minha, não é sua não, viu? O seu Valdir Montanher. Boa noite, Bugrão. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo para falar com a maior torcida do interior. Boa. Então, vamos lançar um desafio aqui? Vamos pedir para eles provarem pra gente que nós somos a maior do interior dentro do estádio no próximo jogo? Assina embaixo. Vamos. Quero ver esse brinco lotado. 18 mil pessoas? Isso aí vai Bom, ser 17, né? Porque 1.200 é do visitante, né? O que puder colocar lá dentro do brinco, Vamos. Por mim. Então, tá lançado o desafio, né? E assina embaixo. Aí a gente pode te cornetar mais, né? Porque a gente tá mostrando que tem força na arquibancada. Aí né? sim. Não é verdade? Mas é verdade. Não é uma troca constante? É legal assim, porque... Por mais que fique o lugar comum, faz força. Você falou, a torcida não ganha jogo. É igual falar, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Mas facilita. Manda buscar. Então, assim, facilita. A torcida a nosso favor ali faz a diferença. Sabe que um amigo o Cleiton, aliás, que estava lá assistindo o jogo lá em Santa Catarina, lá no último sábado, o Cleiton mandou uma mensagem há pouco tempo, ele faz comentário pré-gravado toda tarde comigo, né? E aí ele mandou uma mensagem assim, o Guarani nesse momento da contratação, o Guarani está olhando para ver o que ele tem de limite no especial. Aí eu falei para ele, Cleiton, eu conheço as pessoas que estão à frente do Guarani, eu diria a você que eles não estão olhando para o especial. Eles estão olhando para o que eles podem pagar na parcela. O Guarani não vai entrar no especial, o Guarani vai cumprir a parcela. É isso aí. Não é isso? Exatamente. Então,
Tá aí dado o recado, gente. Não vai sair nada de fora da realidade. Nós vamos subir, se Deus quiser, com os pés no chão. E em 2024 vamos estar com um orçamento bem maior e numa realidade financeira adequada à realidade do Guarani. Se Deus quiser. Né? Se Deus quiser, vamos trabalhar firme para isso. Então simbora, mineiro. Vambora. Se vira aí. Então, ó, pessoal, é o seguinte, mostrem pra gente lá dentro do campo, pelo menos pra mim. Pro Lucas não, o Lucas nem pode fazer esse desafio, mas eu posso. Mostrem pra mim que nós somos a maior do interior, botando pelo menos, 16, vou aceitar. 16, é o dobro do que teve no último jogo, no jogo contra o Ceará, tá? O ingresso baixou, tá 40 e 20 no tobogã, 20 e 10 na cabeceira, 60 e 30 nas partes cobertas, mas você pode fazer o sócio campeão lá, paga 50 por mês. E se quiser comprar o presente do Dia dos Pais com desconto, cupom Planeta 10 na loja oficial do Guarani, digita lá Planeta 10, 10% de desconto, leva pra casa também. Mário Peri, o Mário é romeiro, rapaz. O seu Mário ele faz a romaria daqui até Aparecida todo ano. E fica mandando foto pra gente do caminho dele lá. Boa noite, muita satisfação em fazer parte dessa família. Parabéns sempre à Rádio Planeta Guarani, a verdadeira Rádio Bugrina. Pô, mas aí, obrigado ao Lucas por ter aceitado o nosso convite de vir aqui, né, Lucas? É o primeiro, eu já entrevistei superintendente, mas é o primeiro que aceita vir aqui, sentar aqui e ficar 2 horas conversando com o povo aqui nesse tempo todo, viu? Espero que lembre na hora das críticas também, ele é bacana, mas, sentou cara, lá 2 horas com a gente. Mas sem crítica não tem graça, pô, fala a verdade. É verdade. Assim, espera que seja assim, sempre... mas a crítica sincera, a crítica construtiva. Justa, eu nunca vou fazer uma crítica destrutiva, cara. Toda vez que eu faço uma crítica, e os meus ouvintes são prova disso, toda vez que eu faço uma crítica, eu tento apontar uma solução. Toda vez. Quando eu faço uma crítica administrativa ao Guarani, eu digo, olha, pessoal, nós estamos atacando aqui, nós estamos errando aqui. Talvez aqui a gente conserte. A gente está falando agora de preço de ingresso. Por exemplo, antes da estreia do Guarani no campeonato, eu pedi para participar de uma reunião do CA, participei da reunião do CA na semana do jogo contra o Avaí no Brinco, para dizer ao presidente que era importante que nós tivéssemos ingressos com preços mais acessíveis do que os 630 que estavam sendo praticados. Tá? Infelizmente, tanto o presidente quanto o CA naquele momento não me ouviram. Apostaram no sócio campeão. E eu sempre disse que sócio campeão, infelizmente, é um programa que dificilmente traz retorno ao Guarani. Nós pagamos um turno inteiro. Né? De repente, o fato de você não ter prejuízo no jogo já é lucro. Nós passamos um turno inteiro pagando 30 mil de despesa lá no borderô lá do jogo. 30 mil botando do bolso para cobrir a despesa do jogo. No primeiro jogo que nós baixamos o preço do ingresso, sobrou 11, economizou mais 30, dá 41. 3 jogos em casa, 41, são 120 mil por mês. 120 mil por mês dá para você contratar um jogador um pouquinho acima do nosso teto salarial. Não é verdade? Com certeza. Uma mão lava a outra. Então essa é a minha crítica aqui. É sempre pensando no bem do Guarani, apontando o caminho que pode dar certo. Né? O que eu mais fiz na vida foi pensar em Guarani. Eu vou te contar umas coisas que eu já andei aprontando por lá. O Ângelo, boa noite, Ortiz e Lucas. Lucas, a torcida do Guarani está muito sofrida. São mais de 10 anos fora da Série A. Isso também explica a sua própria ausência, além, é claro, de outros fatores. Não, discordo, Angelão. Discordo. A torcida do Corinthians ficou 23 anos sem conquistar um título e cresceu nesse momento. Então tem muita lógica, mas entendo que você está tentando justificar para o Lucas o pouco público. Tenho já uns bons anos de vida e só de te ouvir e ver, eu garanto que você é do bem. Agora vamos lá, falta pouco. Um zagueiro, um volante e um atacante de beirada. Abraço. Você não nasceu bugrino, mas garanto que vai virar. Aqui sempre foi uma família, guarde isso. Vai mesmo. Legal. É um sentimento difícil assim, de explicar para o torcedor. A gente profissional, eu vou falar por mim, né? No meu dia a dia de trabalho, nos clubes que eu trabalho, é uma entrega tão grande, tão desprendida, assim, de se preocupar com outras coisas. Já entreguei saúde, já entreguei muito envolvimento, tempo de qualidade, né? Com família, deixando de vivenciar. Sim. Porque futebol é domingo a domingo, não tem feriado, não tem final de semana. Sim. Na época de pandemia, que teve aquela loucura do calendário, estava na época no esporte. A gente ficava concentrado. Eu joguei dia 25, viajei dia 24 de dezembro. A gente não podia sair. Então, assim, a gente sofre. Isso aqui
talvez tanto quanto o torcedor, porque isso aqui é a nossa vida. Lógico. Eu dependo disso aqui. Os caras, tá de sacanagem. Não, porque É o seu ganha-pão. eu preciso colocar comida dentro de casa Sim. para minha esposa, para minha filha. Então eu vou fazer aquilo com o máximo de afinco, amor e carinho possível para dar certo, Lógico. porque eu preciso daquilo aí para viver. E Então, quando a gente conversava no Brinco, você falou assim, pelo tempo que eu estiver aqui, eu não sei qual vai ser, se vai ser 1 mês, 3 meses, 1 ano ou 10 anos. Eu falei que seja 50. É exato, porque Né? a gente vive de uma maneira tão visceral. Sim. Isso, uma vitória, uma derrota, a gente brinca. E é uma sensação de pertencimento, Você né, já cara? vive, cara, assim, o voo Nossa. com a vitória. Nossa. Tava brincando, a gente veio voltando com o pessoal, cara, com o Humberto, assim, cara, o voo, a gente tava lá em Florianópolis, Natal, a gente rasgou o Brasil inteiro para voltar. Mas o voo demorou 30 minutos. Porque é tava uma delícia. leve, né? Do mesmo jeito que o voo da derrota, parece que nós estamos voltando Nossa. de jegue, dando a volta Tá atravessando no mundo. o mundo. Porque a gente sofre. Sim. Então, assim, com certeza eu levo um pedacinho do clube que eu tô no coração, porque é verdade. Eu vivo aquilo com verdade, com intensidade. Sabe que a gente jogou em Florianópolis, né? A última vez que a gente jogou contra o Avaí lá, nós ganhamos o jogo de 1-0. Sabe quem deu assistência pro gol? Quem? Eu. Você. Ué. Tava Que acabando o jogo. Que ano foi isso? Foi 2021. O Avaí subiu naquele ano, né? 2021. Verdade. Eu tava atrás do gol e o cara do Premier me pediu pra entrevistar o Ronaldo Alves, que era nosso capitão, zagueiro naquela época, né? Eu falei, pô, eu tô filmando aqui, né? Eu fazia o que o Vladimir faz também, né? Uma das minhas incumbências na viagem era filmar ali atrás do gol, né? E estava eu atrás do gol filmando o jogo e tal, e o cara do Premier mandou o fiscal me falar que ele queria ouvir o Ronaldo Alves, né, na saída do gramado. Nós tínhamos obrigação de entregar um atleta por contrato, né? E eu falei, poxa vida, 42 minutos, tá acabando o jogo. E fui enrolando, né? Enrolando. 48 minutos, cara. O cara virou pra mim e falou assim, pô, eu quero o Ronaldo Alves. Eu falei, tá bom. Peguei minha camerinha, botei aqui no ombro e vim, né? Vim. A bola saiu pra lateral. 49 minutos, segundo tempo. A bola saiu pra lateral, não tinha gandula. Eu parei a bola, toquei pro Bidu, falei, Bidu, cobra rápido que o juiz vai acabar o jogo. O Bidu cobrou a bola na entrada da grande área, a zaga afastou mal. O Alan Vitor, atacante vindo de empréstimo do Santos, pegou uma sapatada da entrada da grande área e meteu a bola no fundo do gol. Aí o Bidu veio comemorar me abraçando. Porra, assistência do Ortiz. A pré-assistência. Pois é, se eu não tô lá, pô, o cara ia acabar o jogo, velho. Aí meti a bola rapidinho e foi lá. Tá vendo como uma ponta ajuda a outra? Claro. Você tem que estar esperto, né? E quase que eu perco a filmagem do gol. E ficar atento. E quase que eu perco a filmagem do pelos gol. 3 pontos valia. Não valia não, cara. Você não me conheceu trabalhando, viu? Angelão, um abraço, meu amigo. O Edu Boca mora lá em São... tá com o Dr. Pedro. Que bacana. Boa noite, Ortiz, Lucas e Bugrinada. Lucas, seja bem-vindo à família Planeta Guarani. Ortiz, fiz uma consulta hoje na Clínica Sou com o Dr. Pedro, nada sério. E vou dar testemunho do excelente atendimento, fora a simpatia que é o doutor. Pois é, tá devendo uma visita aqui, né, Dr. Pedro? Bem-vindo à família Planeta Guarani, tá vendo? A gente nem morde. Obrigado. Já tô em casa, tô super à vontade. Teve um superintendente que eu chamei pra vir pra cá e falou assim, cara, eu não gosto de dar entrevista, meu negócio é trabalhar. Eu falei, tá bom, né? No dia seguinte ele tava dando entrevista em 2 emissoras de rádio aqui. E não veio pra cá. Mas tudo bem, cada um tem aquilo que merece, Pode né? fazer as duas coisas. Solta a voz, Ricardo Marques. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Lucas Drubski. Acertou, Lucas Drubski, agora já famoso aí por aí. Né? Obra do Ortiz isso aí. Na verdade, meu nome é Ricardo Marques, sou advogado bugrino há 4 gerações já. Eu sou a 4ª geração de bugrinos aqui na cidade. Meus bisavós nasceram aqui em 1898. E desde então, desde esse meu bisavô, ele é meu trisavô, né? Ele já é bugrino desde o comecinho até hoje. Então, pra você ver o tamanho da história que tem esse clube. Muita coisa aconteceu. E a sua vinda, eu quero realmente, cara, que Campinas te receba de braços abertos. O Guarani já fez isso. Você trouxe bons ares aqui pro Guarani. E a torcida sabe também que você é um cara de boa, um cara do bem e vem trazer com certeza as coisas boas aqui pra gente. E todos nós vamos curtir isso juntos, né? No estádio principalmente, que é um estádio histórico, você sempre tá lá, enfim. Queria na verdade que
Desejar toda a sorte para você. E um pedido, traz o Jamerson de volta. Falou? Um abraço aí, tudo de bom. Tudo de Só bom, isso. Tá vendo só? Que é pouca coisa. Traz o Jamerson de volta. Posso tentar, não garanto. Eu já consegui levar ele uma vez de um lugar pro outro. Vamos ver quem sabe. Vamos fazer uma troca. Obrigado, agradecer, obrigado os votos de sucesso. De novo, o meu sucesso pessoal é o sucesso do Guarani, que é o sucesso de cada bugrino espalhado nesse mundão de meu Deus aí. Tenho certeza que tem coisas boas guardadas pra gente. Sem Nós vamos dúvida. comemorar juntos. Tenho certeza disso, tenho fé em Deus nisso. Vamos Obrigado, mesmo. obrigado pelas palavras. E vamos mesmo, tá vendo só? O torcedor do Guarani é assim, cara. Ele disse que ele mencionou 4 gerações, mas que os filhos dele, o Vinícius e a Manuela, já são a quinta geração. É verdade. Né? É isso aí, Ricardo. Tamo junto, irmão. Eu vou correr, ó. Nós temos meia hora agora redonda de programa. E, pessoal, vou pedir pra vocês pararem de mandar mensagem, velho. Quem mandou mensagem até agora vai pro ar. Quem mandar, a gente vai responder eu e Fernandão depois, porque eu tenho mais 1 hora de programa depois que você foi embora ainda, tá? Aí eu vou chamar o meu comentarista que tá ouvindo atentamente lá e a gente vai cornetar a tua entrevista aqui. Boa. Corneta do bem faz parte. Tá, nós somos todos do bem. O Leandro, boa noite, planeteiros. Ortiz pergunta pro Lucas Drubski se o planejamento dele com o SEAD subiu apenas permanência. Quer subir ou quer permanecer na Série B, Lucas? A sua pergunta que você me fez é fácil de responder. É claro que eu quero subir. É a mesma coisa que você perguntar. Você falou isso na sua chegada, né? Você quer ganhar ou perder o jogo? Lógico. Você falou isso na sua chegada, aliás. Claro pô. que a gente quer, pelo tamanho do Guarani. O Guarani sempre que disputar essa divisão, a Série B do Campeonato Brasileiro, ele começa, independente do elenco, independente de crise ou austeridade financeira ou política, vai ser um postulante a acesso, óbvio. Sempre é assim, né? O Guarani, pelo tamanho, pela grandeza que tem. Então, você me perguntou, você quer subir? Claro que eu quero subir, óbvio que eu quero subir. E o planejamento também é montado para isso, né? E vamos fazer tudo para remar nesse sentido. Então, de novo, com humildade, com pés no chão, pensando no jogo a jogo, trabalhando no jogo a jogo e trabalhando dessa maneira. Modular, compartimentalizado. Com a verdade também. Que é a maneira que nós temos feito desde a nossa chegada aqui e que, graças a Deus, está dando certo. Sim. É que aqui em Campinas, cara, tem uma cultura muito enraizada por parte da imprensa campineira também, que em alguns momentos diz assim: a diretoria não quis subir. E eu já dei testemunho disso algumas vezes aqui, dou agora de novo. Eu estive em 2021 quando o Guarani se programou para o acesso, se planejou para o acesso. O acesso não veio por detalhe, né? Porque nenhum planejamento é a prova de falhas. A falha acontece às vezes num gol tomado quando você não espera. A falha acontece, por exemplo, quando uma assistente anula um gol legítimo e o VAR não está funcionando. Foi o que aconteceu conosco lá contra o Vila Nova, em Goiânia, né? Nós fizemos o 3º gol, ganharíamos o jogo por 3-2 e o VAR não funcionava. A bandeira deu impedimento que não existiu no lance. É o imponderável. O imponderável não tem uma receita de bolo. Você tem o caminho, mas não tem a receita de bolo que você fala, põe todos esses ingredientes aqui, o resultado é o acesso, né? Você vai comer aquele bolo gostoso. Não é assim, infelizmente. Mas o planejamento de vocês, creio eu, que seja o do acesso. Vocês estão se planejando para isso, né? A gente está, de novo, é difícil falar isso para prometer coisa, não é prometer, né? Não, mas isso a gente fala até dar testemunho do trabalho, internamente, né? O que eu posso prometer, garantir, sim, nem prometer, nós vamos garantir brigar. Que a gente está trabalhando demais, sim, de uma maneira muito séria, honesta, sim, correta, para a gente conseguir coisas boas, né? Mas, de novo, pezinho no chão, sem dúvida, pensando jogo a jogo. O planejamento, você me perguntou, voltando à raiz da pergunta, planejamento do Guarani é o quê? 3 pontos em cima do Ceará. Jogo. Pô, mas é só isso? Hoje é. Lógico, até às 23h30, às 23h31 de quarta-feira, dia 2. 3 pontos contra o Ituano. Então, assim, o planejamento é esse. E pode deixar que eu vou ligar pro meu amigo Jefferson Paulino, que jogou comigo lá, que trabalhou comigo no Guarani, vou pedir pro Jefferson ajudar um pouquinho a gente. Tadinho do Jé. Minha noiva adora o Jé, rapaz. Minha noiva... Cara, nós adoramos o Jefferson Paulino aqui em casa. Mas pode ter certeza que eu vou pedir pra ele. Boa. Vou pedir, né? Se ele vai fazer já é outra coisa. O Jé é muito perfumado.
Fala, Jean! Boa noite, galera. Poderiam me dizer mais detalhes do patrocinador Master que está para entrar em relação ao elenco, as novas peças que vão chegar? Um deles vem do exterior. O que você está achando do Guarani, Lucas? O ambiente, o clima da cidade. É um bugrino lá da Irlanda te mandando um abraço. Tá lá na Irlanda, hein? É o Jean. Legal. Tem vontade de conhecer a Irlanda. De patrocínio, acho que você não sabe nada, né? Não é isso aí, não é comigo. Isso é com a área do marketing lá, com o Adriano, com o Tasso, é com esse pessoal aí, né? Comigo não... Novas peças que vão chegar. Tem alguma peça vindo do exterior? Cara, eu acho que isso aí dá pra falar, talvez. É? Que bom, cara. Pode ser que sim. Então é só a gente juntar as janelas que ainda estão abertas e tentar matar essa charada aí. Não, porque a janela de fora aberta não interessa para chegada. É só para saída? É só, exato. Então assim, a janela que importa é a nossa para transferência. Entendi. Tem um detalhe Verdade, também, se ele tem contrato ativo. Tem um detalhe também, que se o jogador tiver livre contrato rescindido, ainda com o contrato agora até o dia às 23h59 do dia 2, esse atleta ele pode ser inscrito até o dia 25 de agosto, que é o prazo final de inscrições, ou talvez, se eu não me engano, dia 15 de setembro, que pode ser feito mais 8 trocas. 8 trocas, né? Então, assim, ainda podem ser inscritos novos jogadores. Sim. Agora, essa janela é uma janela de transferência nacional. Então, quando a gente fala de janela, o que importa é a que chega. Independente se a janela da Arábia está fechada, não tem problema. A janela, ela importa para entrar, não para sair. Então, independente da janela que está aberta ou não, tem uma miríade aí de 215 países no mundo aí para descobrir de onde que... Eu vou te dar uma dica, me inscreve lá, velho, e aí eu abro mão da minha vaga para trazer um cara aí. A gente troca. Lógico, me inscreve, pô. O que você tá achando da cidade, cara? Fantástica, minha esposa tá amando, e quando a família gosta, a gente gosta por tabela. Né? Parece muito com Belo Horizonte. Que é verdade. Então, assim, as pessoas muito acolhedoras, a gente está gostando muito de morar, é uma cidade que a gente se sente muito bem. E o Guarani também, um clima fantástico, a gente está... O Guarani é apaixonante, E a gente tem trabalhado nisso também, isso é um foco de trabalho nosso. Sim. Essa mudança e manutenção de ambiente. Vem para 10 anos. Né? Não vem nessa assim, eu não sei quanto tempo eu vou durar. Vem para 10 anos. Se vai durar um mês, vamos. É a consequência do claro. trabalho. Não, mas a gente tem feito, e eu abro um pouquinho para vocês, a gente tem pensado em algumas mudanças estruturais, que o Guarani vai colher frutos disso aí nos próximos 5. Vou dar um spoiler aí, nós estamos tentando, tá praticamente aprovado, trazer ferramentas aí. Ótimo. Que quem tem no Brasil é Flamengo e Palmeiras. Perfeito. Então, assim, ferramentas de auxílios de treino, jogos, análise de dados, fantásticas. Coisas que vão elevar... O Rui analista de desempenho, sim. Adoro o Rui. Que vai elevar a marca Guarani, de alguma maneira. Então, assim, isso eu não estou pensando para colher resultado daqui a um mês. É para colher resultado nos próximos 10 anos. Só para você ter uma ideia, eu fui para o Guarani me programando para ficar o resto da vida. E eu aguentei ficar 1 ano e meio. A decisão de deixar o clube foi minha. E eu sou torcedor. Né? Então, eu tomei a decisão. Não, eu estou deixando o clube. Mas se programe para 10 anos. Sim. Se você vai ficar os 10 anos ou não, é outra história. Trabalhe para isso. É isso, claro. Ponto. Né? O tempo dirá. Exato. O Rafael Mantilha, solta a voz, Rafael. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ortiz. Lucas, com relação à arbitragem, nós temos visto aí algumas decisões desfavoráveis ao Guarani. E mesmo com a presença aí do árbitro de vídeo, né, isso tem acontecido. E o árbitro de vídeo, ele está lá justamente para que o erro não aconteça. O que o Guarani tem feito com relação a esse assunto para que esses erros deixem de acontecer? Arbitragem, né, Lucas? Se você perguntar para qualquer clube, Série A, Série B, Série C, vai ter o seu calo com a arbitragem. Estava vendo uma entrevista anteontem do Rodrigo Caetano no Atlético, indo na CBF reclamando. Eu vi uma nota que o Curitiba colocou nas redes sociais, se colocando decisões que foram tomadas nesse último jogo contra o Botafogo, sucessivamente, né? O Palmeiras há pouco tempo atrás fez um protesto de não falar. Então, assim, não é um problema exclusivo do Guarani, é um problema da arbitragem. Sim. E a gente sabe que por onde que perpassa isso, né? Que é a não profissionalização dos árbitros.
E acaba esse é um que ponto você não importante, consegue, né? você não consegue melhorar partindo de um bico que o cara O vai fazer. árbitro, a arbitragem são os únicos não profissionais inseridos no mundo profissional do futebol. Exatamente. Né? Todo mundo no futebol é profissional. Vive menos só a daquilo. arbitragem. A Exato. arbitragem tem que ter uma outra função. Né? Agora, uma coisa é latente. Assim, o Guarani tem constantemente sido prejudicado por decisões equivocadas em campo e no VAR. Um exemplo, no jogo de sábado nós tivemos uma penalidade clara em cima do Bruno José não marcada. Que a gente não viu, nós que estávamos ali. Foi desespero. Não, a gente ficou num camarote. Vocês estavam longe, contra né? os. Não, Sim. até perto. Uma contra visibilidade o sol. maravilhosa. Quando o sol se pôs e ligou os refletores, uma visibilidade ótima. Inclusive, mas aí o sol até tava parabenizar a diretoria do Avaí, que nos recebeu assim de uma maneira fantástica, super confortável. Eles recebem bem. Mas o vidro estava sujo e a gente estava exatamente onde o sol se punha. Então o reflexo da sujeira que estava do lado de fora, a gente não enxergou absolutamente foi nada claro. até os 30 minutos do primeiro tempo. Depois, óbvio que a gente vai ver o jogo de novo. Para mim foi muito claro a penalidade ali no Bruno José. Bateram no pé dele, o cara chuta o pé dele. A questão de interpretação, assim, então, eu não gosto muito de ficar, eu já me posicionei... Mas não é nem choradeira, cara. Não, que eu falo assim, eu já fui eu já fiz uma coletiva de imprensa pra falar na época do esporte, para falar, não adiantou. Na época do Bahia, eu tava no jogo contra o Flamengo, em que... Sabe o que você vai conseguir com isso? É o que eu falo pra eles aqui. Sabe o que você vai conseguir com isso? Antipatia da CBF. E no máximo, uma postagem pedindo desculpas e reconhecendo o erro. Porque passou o resultado do jogo é soberano, exatamente. A não ser que seja um erro de direito, não de fato, mas de direito. Sim. Beleza, a regra foi mal aplicada. Né? Você pode discutir a mudança de regra, mas a regra foi aplicada por interpretação. Sim. Acabou, você vai chorar até amanhã. No jogo anterior, nós todos, porque nesse jogo por exemplo, quando eu estava no Bahia, foi um lance absurdo que foi marcado penalidade, a bola bate no peito do nosso jogador. Pô. Marcado pênalti pro Flamengo no Maracanã. O VAR chama o árbitro. Mesmo, Flamengo? O VAR chama o árbitro. E depois a gente teve acesso aos áudios. O árbitro de vídeo falando, não bate na mão. Ele fala, mas eu vi batendo. E aí o árbitro de vídeo pergunta, em qual braço? O braço direito. O braço direito não bate na mão. O VAR é claro no áudio. Por que esses áudios deixaram de ser públicos? E aí o juiz agora, fala, aí o árbitro fala, mas eu vou manter minha decisão. E aí o nosso vice-presidente na época até se posicionou de uma maneira firme. O Gaciba no outro dia foi destituído da comissão de arbitragem. Mas assim, mudou o resultado de do novo. jogo? Não mudou o resultado do jogo. E outra, isso foi em 2021. Garantiu que vocês não fossem prejudicados depois? Foi em 2021, nós estamos em 2023, vivendo Continua as sendo mesmas prejudicado. coisas. Então assim... No jogo anterior nós tivemos 2 pênaltis não marcados pra gente. No jogo anterior teve um lance dentro da grande área que o zagueiro dá um ipom no Alan Santos. No Alan Santos, verdade. Ele pega o Alan Santos, pega o pescoço e joga o Alan Santos no chão. Verdade. E o VAR sequer chama. Você não vê o árbitro se dignar e ir até a beira do campo para ver a imagem. E quando é contra a gente, não. O nosso gol sai, cara, a impressão que eu tenho é que o VAR fica ajustando a linha, tentando trocar a diagonal para ver se consegue achar um dedo impedido ali para invalidar o nosso gol. Eu vou dar um exemplo. No jogo contra... Foi o Mirassol. Aquela bola, aquela assistência do Bruninho. Sim. Que a bola sai ou não sai. A imagem foi inconclusiva. Vídeo, exatamente. Valeu o resultado marcado em campo. Sim. Então, assim, o VAR ajudou. Eu não falo que o VAR ajudou. O VAR cumpriu o papel dele. Não atrapalhou. Cumpriu o papel dele. Então, assim... É complexo. Sim. Esse é um lance assim que todos nós já fomos prejudicados. Mas o lance do Alan Santos é factível. Qualquer imagem mostrava o cara levando um ipom dentro da grande área, pô. O próprio, enfim. Aí entra a interpretação do árbitro, que diz, mas eu não achei que foi falta. Nesse próprio... Não, mas em casos tão mais esdrúxulos, esse que eu expliquei desse jogo do Bahia contra o Flamengo, o VAR fala assim, não bate na mão. Sim. Ele fala, mas eu vou manter a minha decisão. Bahia e Flamengo, né? Guarani e Flamengo, semifinal do Brasileiro de 1982. O jogo terminou 3-2 para o Flamengo. 3 gols do Zico para o Flamengo e 2 gols de Jorge Mendonça para o Guarani.
Se você ver o lance do pênalti que o árbitro dá para o Flamengo, a bola bate no peito do Almeida, que era o nosso lateral esquerdo, a bola bate no peito do Almeida e o árbitro, pá. Pênalti. Carlos César Rosa Martins, gaúcho. Pá, pênalti na hora. Flamengo, pô. Vambora, né? Mais uma pergunta aqui para você do Carlos Santana. Ele pergunta como está sendo o aprendizado do Guarani para você e o seu sentimento aqui no Guarani. Muito feliz, muito realizado de estar aqui, de vivenciar, de participar de alguns nascedouros no clube. A gente já falou aqui desse próprio departamento de análise de mercado que não existia antes. Sim. Isso é muito legal, participar de alguma... Posso te dar um conselho, um palpite? Claro. A gente precisa de um departamento de integração entre base e profissional. Você acha que precisa de um departamento para isso? Ou uma pessoa. Né? Uma pessoa que faça isso. Claro. Né? Eu ainda não tive, eu te confesso, eu não tive ainda o tempo que precisa se ter o olhar para a base, porque eu cheguei aqui praticamente com a abertura da janela e óbvio que toda a atenção vai para o elenco profissional e esse momento de janela até o fechamento dela. E as viagens, os jogos, enfim. Eu ainda não tive tempo para olhar como se deve, mas com certeza, assim que acabar esse momento, eu vou voltar um pouquinho os olhos para lá, entender melhor o Jairzinho? Como que é. Já conheci bastante gente. Jairzinho você não conhece? Jairzinho lá do Atlético Paranaense, pô. Jairzinho que foi auxiliar técnico de Vadão por muitos anos. Conversa com o Petralha sobre o Jairzinho. O Jairzinho hoje presta serviço ao Atlético Paranaense, é bugrino, ex-jogador revelado na base do Guarani, é uma das pessoas que mais entendem de base no futebol brasileiro. O Jairzinho foi quem montou o departamento de transição entre profissional e base lá no Atlético Paranaense. O Jairzinho, além de tudo, vive um problema pessoal. Ele ficou 2 anos afastado, licenciado no Atlético, com depressão, ficou internado, se curou, né, melhorou, veio para cá, nos deu uma entrevista, questão de 6 meses, pouco mais. Ele e Bozó estiveram aqui onde você está agora. E naquele momento o Gessinho me dizia assim: Otis, eu preciso voltar para o trabalho. Só que eu preciso continuar em Campinas. Tá? Eu não posso me afastar da minha família. Resultado, o Gessinho não teve caminho aberto no Guarani, voltou para Curitiba, está internado com depressão de novo. Então, além de tudo, bugrino, fanático, competentíssimo, conversa com o Petralha, peça referências do Petralha a ele, e se puder, traga o Gersinho. É o cara que vai fazer essa boa integração base profissional. Com certeza, vamos olhar sim. Tá bom? É só uma dica desse velho aqui. E anotado e guardado. Anote de coração. Se precisar do contato, eu te passo. Hoje ele está incomunicável, ele está internado novamente numa clínica, tá? Com problemas de depressão por ter saído de Campinas e ficado longe da família. Tá? O Fábio Campione manda uma mensagem para você agora. Agora eu vou correr. Boa noite, Ortiz, Drubsky e planeteiros. Pergunte aí ao nosso amigo. Creio que ele deve acreditar no acesso, porém a janela está se fechando. Ele está satisfeito com o elenco no sentido de acesso? O orçamento é muito mais importante sem investir em algum cascudo para dar um up para o acesso? Grande abraço, Fábio Campione. Boa sorte para você, Drubsky. Boa sorte para nós todos. Você está vendo que o povo gosta do cascudo, Não, né? cascudo, vamos fazer um derby. Vamos fazer como é que chama? Vamos fazer um aras aqui. Aí vai botar gente com cascudo pra caramba, vamos botar cavalo. Não, mas assim, precisa ficar claro o seguinte, né? O acesso do Guarani, ele passa pelo trabalho. Passa, para mim, pelo trabalho. Obviamente, se chegarem jogadores mais fortes, jogadores de mais nome, de mais tradição, é a promessa que pode dar mais certo do que a promessa que você não conhece. A aposta que pode dar mais certo do que a aposta que você não conhece. Mas também não é garantia de sucesso. Exato. Um exemplo claro, nós trouxemos Neilton. E agora acabamos de negociar o Neilton. O Neilton acabou de ter o seu contrato rescindido para ir para o Criciúma. Quando o Neilton foi contratado, todo mundo dizia, pô, chegou o Neilton. Né? Então, é uma aposta que não deu certo. Né? Eu acho que uma coisa, as coisas não são opostas. O fato de o Guarani ter o pé no chão não proíbe o Guarani de pensar no acesso. Concorda comigo? Concordo. Apesar de que, volto e friso, o nosso pensamento, de novo, você perguntar em questão de querer, claro que a gente quer, óbvio.
Eu quero ser campeão da Libertadores com o Guarani. E vamos ser. Eu quero subir, eu quero classificar para Libertadores, eu quero ser campeão da Libertadores. Vamos ser. Você vai estourar o meu cartão de crédito indo pra lá. Vamos botar o nome na história de vez do clube. E eu quero um busto do lado do meu primo lá. Pelo amor de Deus. A gente ajuda a fazer. Não tem essa pretensão. Você sabe que o busto do Carlos Alberto fomos nós que fizemos. Sim, você me contou. Aquele dia você me contou. Nós fizemos vaquinha, nós pedimos aqui nesse microfone dinheiro para ele tem que ser reverenciado, pelo amor de Deus. Brincadeira. Sabe que ele é o maior ídolo da história do Guarani, né? Você me contou isso. Ele é verdade. A torcida, o maior ídolo da história do Guarani, para a torcida do Guarani, é Carlos Alberto Silva. Cara, o respeito que a torcida tem por Carlos Alberto aqui é imenso, é fantástico. É muito legal. De verdade. Depois eu vou te mandar o link de um vídeo da festa do centenário que nós organizamos. Ele veio, né? O Guarani é tão diferente que a maioria dos clubes oferece uma festa do centenário para a sua torcida, né? Aqui no Guarani nós oferecemos a festa para o clube. Nós, torcedores, oferecemos a festa para o clube. Legal. Tá? E depois eu vou te mandar o link. Você vai ver Carlos Alberto lá, do meu lado, lá no palco. Carlos Alberto, Amoroso, e tantas outras pessoas com nome dentro do Guarani e tal. Só para você saber o tamanho do respeito. A hora que ele entra, a torcida, o estádio vem abaixo. Legal. A torcida cantando o nome dele sem parar. Ele começa a falar, a voz embarga, ele começa a chorar que nem criança, ele não consegue falar. Isso é Ih, vai ficar um monte de resposta, de pergunta sem resposta aqui, rapaz. Isso é fantástico. Mas assim, de novo, querer a gente quer. Agora, de novo, o nosso planejamento, a gente tem colhido bons frutos de que tem dado certo. No jogo a jogo. Pô, mas que saco, só fala isso. Gente, se eu continuar falando isso até o final e a gente continuar com aproveitamento de 79,5%, igual nós estamos aqui, desde que a gente chegou, eu tenho certeza que vai estar todo mundo comemorando no final. Sem dúvida. Então, assim, confia na gente, o planejamento tá legal, tá sendo bem feito. O que não pode acontecer é o que aconteceu com o Guarani em 2009. O Guarani sobe desestruturado. Isso é verdade. Né? Sobe sem nenhuma estrutura. Mais importante do que subir é como você sobe. Então, aí dá aquela arrancada de 5 primeiras rodadas fantásticas. O Guarani termina para a parada da Copa do Mundo 2010 na 7ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série A, tendo o artilheiro da competição, e quando volta, não tem o punch. Não tem. Aí nós passamos 13 jogos sem vitória, faltando 3 rodadas para o final da competição, estávamos rebaixados. Isso não pode acontecer. O Guarani tem que subir com estrutura. E quando chegar lá, pode ter certeza, vai ter que se estruturar 10 vezes mais para se manter na Série A. Exatamente. Porque você conhece a Série A. A Série A é um desafio muito maior do que a Série B. Muito. O nível de investimento é muito maior. É outro. Né? A estrutura oferecida para o atleta tem que ser muito maior. Para oferecer, exatamente. Né? Até para trazer, antes da gente pensar em trazer, falei isso essa semana com o pessoal do CA, antes da gente pensar em trazer um jogador de 300 mil, 400 tem que ter estrutura para receber esse cara. Exatamente. Eu vou receber esse cara e vou dar para ele uma bicicletinha Monark levantada lá no lugar da ergométrica. É exatamente isso. Porque isso fica pro clube. Lógico. O jogador vem, faz os seus 12 meses de contrato, tchau, um abraço. Mas se ele encontrar uma boa estrutura, ele sai dando bom depoimento. Mas não só isso. Se tem uma boa estrutura, eu vou trazer ele mais 2. E outra, ele mais 3. Então, acontece um hipotético e não desejável rebaixamento. Após isso, você cai com um colchão de mola que vai te catapultar num outro acesso muito maior e melhor do que você. Assim, a gente tem vários exemplos de times que subiram da D para C, da B para A, B, C, D. E times que às vezes batem B, A, fica 2 anos, volta, cai, sobe melhor. Fortaleza. O Fortaleza subiu América, da série. Mineiro. O Fortaleza subiu da série C para a série B depois do Guarani. Os 2 times jogaram série C na mesma época. Foram contemporâneos. Fortaleza bateu na trave 3 anos seguidos com o Marcelo Chamusca para subir para a série B e não subia. O Guarani subiu com o mesmo Marcelo Chamusca, né? E aí o Fortaleza sobe no ano seguinte. Olha a estrutura que criou o Fortaleza hoje. Olha onde está o Fortaleza hoje, estruturalmente falando, no futebol brasileiro. É um dos grandes, sem sombra de dúvida. É um exemplo que todo mundo tem que ter muito latente, né? Vai ficar muita gente sem mensagem, porque nós temos 5 minutos de programa e temos 31 mas eu vou voltar mensagens. Aqui mais vezes. O Foguinho, eu faço questão de ler do Foguinho, porque o Foguinho estava lá também no estádio, viu? Boa noite, meus amigos. Se Deus quiser, esse ano vamos voltar para onde nunca iríamos sair. Abraços. E o Lucas
Tranquilo? Os reforços vão chegar, porque quarta-feira fecha a janela. Outra coisa, alguém vai sair? Eu espero que não. Não. Ninguém sai? Dá pra cravar isso? Cara, eu não posso Não dá, cravar né? isso porque eu vou estar De jogando... repente o cara recebe uma proposta irrecusável. Não, mas o cara recusável pro cara pode ser recusável. Mas que fosse. veio uma multa Se não for rescisória pro Guarani. Não, mas as multas hoje no Guarani, graças a Deus, estão bem... Mas aí o clube cismou que quer levar que nem o cara que contratou o Jamerson, vai. Eu quero levar o Jamerson, sabe? Mas me rendeu pelo menos 2 vindas aqui em Campinas, uma dor de cabeça. Aliás, eu te vi lá tomar parado remédio. esperando pra subir na primeira vez. Hã? Na primeira vez que você veio, eu te vi lá paradinho, lá esperando pra subir. Foi. Mas assim, eu não posso falar porque eu vou estar jogando contra o Guarani. Se chega uma proposta absurda por um jogador... mas agora, vamos reformular a pergunta. Qual a chance de sair alguém? Pequena. Baixíssima. Mas muito baixa. Muito baixa. Mas no mundo do futebol pode sair. Não tem nada. Até porque. No futebol o impossível é Deus pecar. Toda certeza. No futebol, toda certeza ela vai ter um índicezinho de erro. Então, Sim. Mas assim, baixíssima. O torcedor não precisa. Em relação às saídas, e eu coloco aqui saídas dos principais ativos, né? Os principais jogadores. Pode ficar tranquilo, o torcedor pode ficar tranquilo em relação a isso. Legal. E aí me pede para informar um fato que eu já tinha visto, né? Obviamente, eu passei até essa informação pro Carlos Batista lá da Bandeirantes hoje. A súmula não registra cartão amarelo, a súmula do último jogo não registra cartão amarelo pro João Victor. Então o João Victor está à disposição pro jogo, viu? Pois é, o que vale é o que tá na súmula. Sim, ele toma o cartão amarelo durante a partida, mas a súmula não marca. A não ser que o vai árbitro... falar que foi para outra pessoa ali do lado. A gente às vezes não tem como, ele levanta. Sim. Se o juiz tem um pouquinho mais de esmero, ele tira o jogador do bolo, aponta para ele, levanta e chega. Então assim, o que vale é o que tá na súmula. Quem toma cartão amarelo pelo Guarani é o Alan Santos, o Derek e o Matheus Barbosa. É isso aí. Tá? Ele não está amarelado, então tem condição de jogo, continua pendurado. E é um jogador importante. Tem né? sido muito importante. Eu preciso te liberar rápido, porque até o Humberto está te esperando. Verdade. Tem uma conversa muito importante. Pessoal, se a gente segurar muito o Drubsky aqui, a gente pode perder exatamente o jogador que vocês estão esperando ser contratados aí, tá? Eu não ouvi nomes, eu não ouvi nada, mas eu sei que é jogador. Então, o Renato do Parque Tropical. Boa noite, planeteiro. Seja muito bem-vindo, Lucas Drubsky. Você está na maior rádio do planeta. Isso ele já sabe. Nesse momento eu tenho apenas um pedido. Recuperem o Regis. Esse cara tem muito para entregar. Com certeza. Digo isso, pois o restante do elenco vocês já recuperaram. E parabéns por isso. Abraço verde e branco para você, hoje sempre Guarani. Ele teve um azar, porque ali naquele momento de voltar ali bem... Porque ele tinha sido afastado não, né? Um tempinho fora para recuperar a coxa, que estava um pouquinho quando voltou, apitando, estava voltando, vai a cabeça, que foi uma coisa assim, até a gente um pouquinho mais... Quantos pontos o Regis levou, você sabe? Não vou saber. A informação que eu tenho é que foram 24. Não sei porque você está falando isso. Empata, né, na classificação. Não, essa briga eu não entra. Empata na classificação, viu? Empata. Lucas, eu vou te usar até o último instante. O Kleber Moura, também lá de São Paulo. O Kleber é sambista. O Kleber fez um samba enredo pro Guarani. Vou te mandar qualquer dia. Pode mandar. Chama Bugrinos de Coração. Boa noite, Ortiz. Kleber Moura aqui de Guarulhos. Queria saber do Drubsky se teremos um camisa 10 esse ano ainda, já que ela tá vaga. Mas me faz falta ver a 10 no nosso Bugrão em campo. Um abraço aí, quarta partiu Guarulhos pro Brincão. Um abraço dos Bugrinos da capital. Cara, nós temos um 10. Você não pode, né? Você deu pro Humberto a 10, né? Verdade. Nós temos um 10 que usa 78, nós temos um 10 que usa 29, nós temos um 10 que usa 27. É porque os nossos 10 são... Mas vamos dar 10 para alguém, São bem, já tá na mão do Humberto. Não, vamos dar 10 para alguém. Se o Humberto quiser, ele pode entregar para outra pessoa. Por mais que eu goste do Humberto, ele não tem qualidade para ser 10, ele chega no máximo num 8, tá? Mas ele tá bem. Tá. Cara, a gente tava vendo o treinamento de bola parada. A camisa lá. Tá bem entregue na mão dele. A gente tava vendo treinamento de bola parada no último trabalho lá, né? Pô, Humberto bate na bola com uma qualidade absurda. Benhur bate na bola com uma qualidade absurda. Eu falei, pô, inscreve os caras, velho. Bota os caras Deixa os caras só fazer cruzamento, pô, para. O Albert é concorrente. O Albert é de uma rádio que chama Futebol Interior, tá? Boa noite, Ortiz, Drubsky e a todos os planeteiros. Estou passando somente para pedir ao Drubsky para convencer o Ortiz
a mandar para Valinhos o kit de salgadinho e da tapioca. Ah, se não for o meu, boa sorte, Lucas. Um abraço do tamanho do brinco de ouro para todos. Não, o kit é seu, né? E aliás, o Roger, nosso patrocinador, já mandou avisar que assim que ele chega amanhã, tá? Ele vai me trazer aqui 3 packs aqui para te levar de presente lá no brinco, tá bom? Esses de hoje você vai levar. Já agradeço, gente. Mas ele vai mandar packs completos para você lá no brinco. E aí pro povo saber que vir para cá ganha o pack, né? Trazer mais, né? Ouvir mais vezes. Ô, André Marconato, tá querendo ganhar um salgadinho aí, André? Vambora. É a última, viu, Lucas? Pessoal, eu peço desculpa a todos vocês. Ó, vou registrar o Guilherme Moraes Salles. Boa noite, planeteiros. Primeiro, boa noite ao Drubes, que diga que sou amigo do Arthur Belo, que estudou com ele e é muito amigo dele. Talvez ele não saiba, mas nos foi prometido sacrifício no orçamento do Campeonato Paulista e início da Série B para que fôssemos mantidas as contas em ordem. Mesmo o mercado inflacionado, não está faltando um pouco de ousadia, tendo em vista que estamos muito próximos do objetivo. Na minha opinião, hoje não temos reposições na lateral direita, na zaga, me preocupa muito possíveis contusões, etc. Grande abraço e muito sucesso. Guilherme Moraes Salles é meu amigo pessoal, estudou com teu amigo aí, o Arthur Belo. Meu colega de faculdade. Que bacana. Colega do UFMG. Que bacana. Não dá para responder, né, cara, assim... Lateral direita. Mas assim, a ousadia, a gente volta a entrar, vamos ser ousado, então, vamos correr risco no orçamento, vamos trazer aquele cara que tá pedindo o dobro do que poderia pagar, porque a janela de meio do ano e tá todo... Assim, são escolhas que a gente tem que fazer. E a última pergunta que eu vou te fazer, cara, quem mandou agora, desculpa pessoal, eu não tenho mais como tomar o tempo do Lucas, ele é uma resenha fantástica. De verdade, eu já sabia que o programa ia deixar muita mensagem sem responder, porque eu gosto de resenha, o Lucas gosta de resenha, eu já sabia que isso ia acontecer, tá? Então, o Marco diz aqui, boa noite, Lucas. Jogadores como Renanzinho e Matheus Ludic, jogadores que foram pouco aproveitados pelo Guarani, podem ser úteis ao time? O Guarani está acompanhando essas promessas? Sim, e para o momento a gente entendeu que é melhor eles terem uma possibilidade de jogar mais nas equipes que eles agora estão, né? Tanto o Matheus no América de Natal, o Renanzinho agora no Remo. Você acompanha o desempenho deles? Sim, a gente precisa, faz parte. Caio tá indo bem lá no União? Eu acompanho os que estão um pouquinho mais fácil de assistir. Mais na vitrine. Um pouquinho mais fácil de assistir, até porque, de novo, a gente tem muita... o tempo que eu tô aqui curto ainda, né? Não completei 2 meses, enfim. Mas a gente também busca informações. Mas a decisão que nos coube tomar nesse momento, que alguns que terminavam o contrato agora, outros já estavam com contrato até outubro, novembro ou até dezembro, a gente entendeu que era melhor para eles e para o Guarani ter uma oportunidade de jogar em outro clube, porque aqui talvez não teria tanto. Então a gente espera que eles possam se desenvolver para, quem sabe, voltar com um pouquinho mais de bagagem, um pouquinho mais de casca, poder ajudar o Guarani. Então, agora eu peguei um gancho legal para te liberar. Boa. Bruno Bianconi, volta quando? Ai, de cabeça. Tá em transição, né? Bianconi tá fazendo transição com o pessoal da fisioterapia, mas volta. Tem que saber quando a data certinha, não vou saber te falar. Mas deve voltar e pode ficar à disposição. Acredito que sim. Acredito que sim. E quando é que você vai contar com o Eliseu, que é o maior centroavante dos últimos anos da base do Guarani? Maior, com certeza. Serginho Chulapa perde para ele. Perde, mas perde no chinelo. Também não tem como a gente dar um prazo assim certo, porque principalmente na área médica, que, poxa, vamos precisar de mais... É que a cirurgia do Eliseu foi muito complicada, né? Foi bem, não foi uma coisa simples. O estrago dele foi grande. Não foi ali, simples. Né? Não foi só RCA, teve mais coisa, né? Mas já está em transição, já está no campo, já está na academia, no campo, correndo, né? Você sabe que esses 2 jogadores podem te dar um reforço fenomenal, né? A gente leva em conta isso também. Sem dúvida. Às vezes o torcedor esquece, né? Claro, é normal, né? Mas a gente leva em conta. Eu sou muito chato com a base, isso. Eu gosto muito da base. Eu também. Eu sou formado na base, eu começo na base, então eu valorizo sempre. Qualquer dia nós vamos fazer uma coisinha só de base. Então. Vamos. Vai ser um prazer. Qualquer dia nós vamos fazer Se tiver pack de coxinha de picanha, vamos Você falar. só não quer pão de queijo, né? Pão de queijo não, sou um mineiro meio falsificado. Pessoal, eu vou liberar o Drubes, que eu peço desculpas, nós temos só 26 mensagens voltadas a você. Boa. Tá? Eu não consigo levar isso a termo. Se eu levar isso a termo, nós vamos ficar aqui até as 3 da manhã. Verdade. Tá? Então, eu vou registrá-las todas depois que você se for, vou ler todas no ar e tal. Depois te mando o áudio também, se você quiser, com essas perguntas que ficaram faltando e tal.
Se você se sentir à vontade para responder alguma delas, quiser responder, me manda que eu trago no ar aqui a sua resposta, se você se sentir à vontade para isso, tá? Lucas, eu só tenho a agradecer, eu não posso tomar mais o seu tempo, porque eu sei as decisões importantes que você tem que tomar ainda hoje. Então, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o desafio de estar aqui. Hoje você experimentou a comunicação ponta a ponta mesmo. Hoje você falou com o torcedor do Guarani sem nenhum intermediário. E é isso que marca a diferença do cara que respeita a entidade para o cara que está só de passagem aqui. Então, a partir de hoje, você pode ter certeza, todo torcedor do Guarani que te ouviu aqui sabe que você está aqui envolvido com o Guarani Futebol Clube, tá? E isso traz um respeito que muito pouca gente teve no passado recente do Guarani, viu? Não, eu agradeço. Falo de novo, eu gosto de falar, mas gosto de deixar as coisas claras, porque a gente não tem para esconder, não tem o que esconder. A gente que trabalha sério, a gente que trabalha de uma maneira verdadeira, com caráter, a gente quer comunicar melhor, né, com o torcedor, que é o grande patrimônio nosso. Então, já me coloco aqui à disposição para quantos convites houver, a gente podendo e para facilitar para ti, comparecer. O próximo a gente faz lá na sala de imprensa. Show, vamos sim. Para não ter locomoção, para não ter preocupação com o tempo. Mas se precisar voltar, voltamos aqui também no estúdio Bugrino 1000 aqui. Vou fazer o seguinte, tem Guarani. A próxima eu vou fazer contigo e com o Ricardo. Show de bola. E ele tá vindo aí mês que vem. É? Vamos ver se aparece mesmo. Vamos ver. Agora ele cortou o cabelo, agora eu deixo ele falar aqui. O Ricardo. O Ricardo Moisés, pô. Ricardo Moisés, achei que você falou Ricardo, meu pai. Seu pai vem pra cá? Vem pra cá semana que vem pra cá, mês é de agosto. Pô, então vamos fazer os dois então. Assim que acabar o módulo 2, ele vem. Vem ele, minha mãe vem passar uma semana aqui pra ver a netinha. Então, ué. Que Quem beleza. Sabe? Vamos ver. Né? Vamos, ué. Vamos falar um pouquinho lá do Betinho. Ele é uma aula. Aí sim. Ali é de verdade, eu sou de mentira. Falar um pouquinho do Betinho lá. Né? Boa. Vamos, meu irmão. Obrigado, viu? De coração. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Um abraço aí a todos os ouvintes, a grande nação bugrina. Vamos que vamos. Contamos mais uma vez. Nunca é demais lembrar. Mais uma vez contamos com todos. Quarta-feira, 9h30. Jogo importantíssimo para nós lá no Brinco. Contamos com vocês todos para nos apoiar os 90 mais alguns minutos de partida. Quanto tempo tiver, né? Vambora. Valeu. Vou agradecendo demais a presença do Lucas. Vou encerrando a transmissão para quem está no YouTube, tá? Nós vamos encerrar aqui ouvindo o hino do Guarani, como sempre. Ou você que está no Radiosnet, a gente continua. Vou chamar o Fernando Lovato. Nós vamos até mais ou menos umas 10h15 batendo um papo ainda sobre o que o Lucas trouxe para a gente hoje de informação. Vamos concatenar um pouquinho, organizar as ideias aqui. Então, encerro com o hino do Guarani para você que está no YouTube aí curtindo. Vou depois soltar a nossa propaganda, enquanto eu me despeço do Lucas Drubski aqui também. E aí eu volto ao vivo com o Fernandão para a gente falar muito de Guarani, muito de bola rolando também, muito do próximo jogo, que o Lucas disse que é o pensamento total do Guarani agora, é vitória sobre o Ceará no Brinco de Ouro da Princesa, e depois nós vamos pensar no Ituano, tá bom? Meu irmão, obrigado mesmo, viu? Leve bons fluidos nossos lá, leve um abraço de toda a torcida que nos ouve lá, pro pessoal todo, pro elenco, e saibam que nós estamos feito louco aqui, torcendo por vocês e pelo sucesso de todos vocês, viu? Boa, obrigado mais uma vez, e sempre à disposição pra gente prestar contas à grande nação bugrina. Importantíssimo. Isso é importante, prestar contas. Valeu, gente. Obrigado, viu? Estamos indo embora aqui do YouTube agora.